Neste mundo, todos estão caçando deuses. Eu, no entanto, estou atrás deles buscando os membros divinos. Apenas porque este é um tempo em que os deuses caminham sobre a terra. Eles são imortais e indestrutíveis para os mortais. Até que um dia, alguns despertaram as habilidades de sequência. Alguns despertaram a sequência de assassinos, que permite ocultar a forma. Outros despertaram a sequência de fraudadores, que permite imitar os outros. E eu, por outro lado, despertei a inédita sequência devoradora de deuses. Basta devorar os deuses para se tornar mais forte, para evitar ser dissecado por outros para fazer poções mágicas. Eu só posso esconder minha identidade e buscar alguns corpos de deuses para comer. Toda a zona segura está coberta por um domo que isola os deuses. Felizmente, na saída da zona segura, todos os dias há esquadrões de caça aos deuses exterminando os deuses nas redondezas. Ir lá talvez me permita encontrar alguns restos divinos. Aproveitando o sábado, eu fui em direção à saída da maior zona segura próxima. Neste momento, na zona segura número 0451, a saída já estava cercada, impossibilitando a passagem. Em frente ao grande portão de proteção, estavam dezenas de pessoas usando capacetes e vestindo roupas de proteção contra o frio. Nesse momento, duas pessoas que haviam completado uma missão de caça a deuses tiraram os capacetes e se prepararam para voltar. E centenas de pessoas comuns ao redor se aproximaram rapidamente. Eu quis atravessar a multidão para ver se havia restos divinos esquecidos, mas fui imediatamente empurrado para o lado. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu só pude esperar na parte mais externa. Só à noite consegui finalmente me posicionar mais à frente. Infelizmente, aqueles restos tinham sido levados para longe, por uma procurador do governo unido. Eu não consegui pegar nenhum. Justo quando pensei que hoje não iria conseguir nada, vi uma orelha se contorcendo cair da mochila de um desperto de sequência. Eu olhei para aquela orelha se contorcendo, olhos brilhando, engoli em seco, preparando para pegar enquanto ninguém estava prestando atenção. No entanto, um faxineiro pegou isso, colocou a orelha na pá e se virou para sair. Ao ver isso, imediatamente segui aquele faxineiro. Saí da saída da zona segura. Finalmente vi ele despejando a orelha em um lixo na esquina. Observei o faxineiro se afastar. Corri animado até o lixo e abri. No entanto, quando vi o que havia dentro do lixo, fiquei pasmo. Dentro estavam apenas membros divinos. Isso era simplesmente um banquete glutão. Olhei para os restos divinos lentamente naquele lixo. Lambi os lábios. Eu realmente sou o escolhido dos céus. Depois de confirmar novamente que não havia ninguém por perto, peguei diretamente a orelha que estava se contorcendo no topo do lixo. Essa aparência nojenta misturava vase com o cheiro de sangue no ar. Tenho medo que até Hannibal tenha que cozinhar antes de comer. Mas para ficar mais forte, eu ainda segurei a náusea e coloquei na boca. Depois de um tempo mastigando, eu engoli a pasta de carne que estava na boca. Embora a aparência fosse um pouco desagradável, o sabor era surpreendentemente bom. Era até melhor do que a comida do refeitório da escola. Se os restos divinos têm esse sabor, então não serei educado. Eu sorri gananciosamente. Imediatamente pulei para a lixeira e comecei a devorar com voracidade. O curioso é que, não importava quanto eu comesse, eu não me sentia cheio. Talvez isso tenha a ver com minhas habilidades de sequência. Mais de uma hora depois, eu finalmente comi toda a lixeira cheia. Engoli todos os membros divinos. Nesse momento, um alerta soou na minha cabeça. A sequência devoradora de deuses foi promovida. Nível atual. Nível 2. Fanático ganancioso. Habilidade: beber sangue. Pode digerir deuses crus. Habilidade: violência, em 10 minutos. A agilidade e a força do meu corpo aumentaram 3 vezes. Durante esse tempo, não sinto nenhuma dor. Finalmente consegui a promoção. Nova habilidade: violência. Pode aumentar significativamente minha capacidade de combate. Isso também significa que tenho a capacidade de participar do esquadrão de caça aos deuses e caçar divindades. Afinal, revirar lixeiras não é uma solução duradoura. Mas o maior problema é não deixar os outros saberem sobre minha sequência devoradora de deuses. Tenho que encontrar um disfarce que possa passar como se fosse outra sequência. Neste momento, passos desordenados vieram de trás. Um bêbado está se arrastando nesta direção. Se esse bêbado descobrir a anomalia da lixeira, temo que rapidamente bloquearão a área. Eu preciso ir. Sem tempo para limpar o sangue do meu corpo. Rápido, coloquei as 10 restos divinos da lixeira na mochila, correndo com a mochila nas costas. Ainda bem que é apenas um bêbado. Os restos divinos dentro da mochila. Se eu for pego. Nesse caso, não haveria como me explicar. Eu atravesso as ruas escuras segurando a mochila ensanguentada. Planejo correr para casa assim. No entanto, assim que entrei em um beco escuro, de repente, a situação mudou. Uma faca pequena voou de um canto, mirando diretamente para o meu olho direito.
Ainda bem que minha agilidade é muito superior à de uma pessoa comum. Eu rapidamente desviei. 3 sombras saíram de um canto, com expressões zombeteiras. Não esperava. Aqui, até dormir pode trazer uma presa gorda para nós. Parece que temos sorte, nós 3. Perguntei friamente. O que vocês querem? Isso nem precisa perguntar. Claro que é um assalto. Eu não tenho dinheiro. Neste momento, estou extremamente ansioso. A questão dos restos divinos desaparecerem pode ser revelada a qualquer momento. Eu preciso sair dessa área o mais rápido possível. Nesse momento, uma pessoa levantou a franja um pouco oleosa e mostrou um sorriso perverso. Se não tem dinheiro, tudo bem. Você só precisa deixar a mochila. Essas 3 pessoas estavam de olho na minha mochila. Eu olhei para a mochila que eu tinha nos braços e cobri com a mão o local onde o sangue estava vazando. Pensei secretamente que a situação era preocupante. Embora não houvesse nada valioso nesta mochila, eu não posso dar a vocês nada de valor. Então abra e deixe-nos ver. Você correu tão rápido por este beco, como se estivesse fugindo pela vida. É porque tem tesouros que não podem ser vistos na mochila, não é? Deixe as coisas. Nós 3 podemos fingir que nunca te vimos. Caso contrário, você não escapará de um bom sofrimento físico, mesmo que consiga fugir. Nós 3 também podemos ir à delegacia e te denunciar. Quando você acabou de entrar, a luz do poste iluminou seu rosto. Nós já memorizamos. Ao ouvir isso, meus pés preparados para fugir pararam. Essas 3 pessoas já me viram. Isso representa um risco de exposição. Se eles realmente decidirem me denunciar, não seria um esforço em vão? De repente, surgiu em meu coração um desejo de matar. A ferocidade nos meus olhos foi imediatamente percebida por criminosos experientes que sobreviveram por anos nas zonas cinzentas. Fui capturado por bandidos experientes com muitos anos de vivência. Chefe, o olhar desse garoto parece que quer matar alguém. Matar alguém. Ah! Uma vez que ele tem esse desejo de matar, isso significa que as coisas dentro da mochila valem uma fortuna. Então nós 3 vamos lidar com ele e ficar com a riqueza dessa mochila. Pegue para si mesmo a riqueza que está neste pacote. Enquanto falava, e avançaram em minha direção. Originalmente, eu só tinha tido uma ideia. Na verdade, eu só tinha tido um pensamento. Mas agora, o destino quer que vocês morram. Então não podem me culpar por isso. Eu dei um soco direto. Dei um golpe rápido em direção ao rosto da pessoa mais próxima de mim. Quando meu punho atingiu o nariz daquela pessoa, as articulações sentiram claramente a vibrante ruptura. Aquele homem foi levantado do chão com um soco. Ele voou para trás uns 7 ou 8 metros antes de cair, e rolou algumas vezes sobre a laje. Ele parou de se mover. Os outros 2, ao ver essa cena, tremeram de medo. Imediatamente perceberam que haviam provocado um desperto de sequência. Mas, embora estivessem com medo, os 2 não recuaram. Dada a situação, ou você morre ou eu vivo. Pedir clemência não adiantava. A única maneira de salvar a vida era matá-lo. Os 2 saíram correndo de forma ainda mais frenética. Brandindo suas facas, atacaram descontroladamente. Eu recuei com a perna esquerda, e com a perna direita fiz um golpe. Direcionei diretamente para a cintura de um deles, e mais estalos de ossos ecoaram ao longo da minha perna. O homem se partiu em 2, dobrando-se em um ângulo estranho, e se contorceu no ar junto com a minha perna. Colidi com o último criminoso que veio correndo. Eu não hesitei. Saltei para frente. Cheguei diante do criminoso que estava atordoado. Levantei o punho novamente. Poupe-me. Eu te dou todo o dinheiro que tenho. A situação chegou a esse ponto. O instinto de sobrevivência fez o criminoso optar por implorar. Não dei a ele a chance de continuar falando. Este soco acertou seu rosto lateral. Esmagou seu crânio. Confuso. Vou te matar. O dinheiro também é meu. Após matar 3 pessoas consecutivamente, a sede de sangue em meu coração foi gradualmente diminuindo, rapidamente substituída por uma estranha vacuidade. Então suspirei com um leve sentimento de melancolia. Não imaginei que eu realmente matei alguém, mas isso também foi para minha autopreservação. Não há nada a dizer. Olhando para os 3 corpos no chão, de repente, lembrei que havia visto online antes. Parecia haver uma sequência que podia ser lida. As últimas memórias da pessoa falecida em vida. Para não me expor, eu envolvi meu punho com a roupa de uma pessoa. Esmaguei as cabeças das 3 pessoas. Limpei a cena. Removi cuidadosamente as manchas de sangue. Peguei todo o dinheiro das roupas deles. Coloquei os 3 corpos em um local escuro. Acendi um fogo em um armazém abandonado. Queimei os 3 corpos. Também aproveitei e queimei meu casaco manchado de sangue. Fazer isso é para evitar que os usuários de habilidades de sequência possam encontrar meu cheiro através dos corpos. Depois de confirmar que as chamas envolveram os 3, fiz uma fuga em alta velocidade da cena.
Finalmente voltei para casa sem problemas. Encontrei um lugar deserto para colocar a mochila. Comi todos os restos divinos que estavam dentro. Acendi outra vez e queimei a mochila e o casaco. Em seguida, comecei a contar o que roubei dos 3. Dinheiro dos corpos dos bandidos. Após contar, fiquei atordoado. Em uma pilha de moedas de cobre. Surpreendentemente, havia uma moeda prateada brilhante. É bom saber que 10.000 moedas de cobre podem ser trocadas por uma moeda de prata. Esses criminosos são muito ricos, não? 3 bandidos, carregando uma grande quantia de dinheiro. Como poderiam ter a coragem de ir à polícia e se denunciar? Isso não é um suicídio, não é? Agora, olha só. A base de roubar restos divinos agora tem um caso de assassinato a mais. Mas eu também não me atrevo a gastar essa moeda de prata. Afinal, sou um órfão que não trabalha. Onde eu conseguiria tanto dinheiro? Portanto, eu preciso encontrar alguém que possa publicamente mostrar sua identidade de despertos de sequência. De qualquer forma, eu não posso contar a ninguém que sou um devorador de deuses. Pensando nisso, peguei 20 moedas de cobre e fui até a Lan House. Entrei no fórum para começar a procurar informações úteis. Se os despertos de sequência querem melhorar seu nível de sequência, eles devem usar as poções fornecidas pela agência de gestão de sequência. E eu só preciso devorar deuses para ser promovido. Isso não significa que eu estou como se estivesse chiatando. Se eu tiver que me registrar no escritório de gerenciamento de usuários de habilidades de sequência, eu preciso encontrar uma sequência para me disfarçar. Meu olhar se fixou em uma sequência. Assassino fantasma. Nível da sequência 1. Aprendiz de assassínio. Habilidade: vida ou morte. Pode dobrar sua agilidade em 5 minutos. Mas, após 5 minutos, ficará completamente exausto. Dificuldade de se mover por meia hora. Minha habilidade de violência se encaixa perfeitamente com a habilidade do assassino. Nesse momento, vindo do lado de fora da Lan House, ouviu-se vozes barulhentas. Policial. Eu estou apenas administrando um pequeno negócio. Não posso suportar sua investigação assim. Não pode ser tão coincidência. Eu acabei de pensar que poderia ser exposto. E a delegacia de polícia apareceu na minha porta. Não importa se é por minha causa. Eu tenho que lidar com isso. Em um momento de desespero, eu rapidamente deletei o histórico do navegador. E então procurei um jeito de me disfarçar. No momento em que terminei, 7 ou 8 policiais entraram na Lan House. Todos. Saia imediatamente de seus computadores. Coloque as mãos na cabeça e agache-se ao lado. Rápido. O que estão fazendo? Ainda não saíram do computador. Levante as mãos. O policial apontou a arma. Gritou comigo. Imediatamente levantei as mãos nervosamente. Senhor. Eu estou. O policial imediatamente veio até mim, olhando para o que estava no meu computador. E então disse com desdém: veja menos esse tipo de coisa. Você é jovem demais para se deixar levar. Isso trará problemas no futuro. Após dizer isso, o policial se foi. Então, os 7 ou 8 policiais verificaram cada computador, seus históricos de navegador e conteúdos. Os policiais investigaram por um tempo e encontraram 2 jovens fazendo negócios no mercado negro online. E os levaram. Mas a expressão do policial estava séria, o que indicava que o verdadeiro alvo não eram essas 2 pessoas. A emoção de ter sobrevivido a um assalto me trouxe uma imensa sensação de alívio. Suspirei aliviado. Decidi abrir o fórum e continuar a ver. Nesse momento, uma caixa de diálogo apareceu na tela do computador. Eu arregalei os olhos. Minha intuição fez minha espinha gelar. Os pelos do meu corpo se eriçaram. O administrador da rede fez um aviso amistoso. A pessoa que os policiais estavam procurando é você, não é? Continue assistindo ao que você estava vendo. Não saia até você terminar de assistir. Espere por mim na viela atrás do Lan House. Algumas horas depois, o administrador da rede, com o rosto cheio de óleo, apareceu na estreita viela. Criança, os policiais estão atrás de você. É porque você matou alguém, certo? Mesmo que você não diga. Eu também sei. Da última vez que você veio, foi para verificar o fórum dos habilitados de sequência. E desta vez você veio novamente. O resultado é que, quando a polícia chegou, você rapidamente apagou seu histórico de navegação. Eu imediatamente suspeitei que você deveria ter matado alguém. É fácil para eu te chamar para fora. Eu não contarei a ninguém sobre você. Mas você deve me dar uma moeda de prata como taxa de silêncio. O administrador da rede estava tremendo de excitação, com toda a gordura no rosto. Parecia que ele estava feliz por sua observação perspicaz, celebrando a grande descoberta recebida. Eu sorri levemente. Lancei um olhar penetrante para o gerente da Lan House. Já que você sabe que eu matei alguém, por que não tem medo de que eu mate você? O gerente limpou o suor frio do rosto com a mão. Então disse: eu já escrevi para denunciar. A sua situação foi redigida em um e-mail. E anexei sua foto em close na gravação de segurança.
Esse e-mail será enviado às 3 da manhã de amanhã, para o e-mail da delegacia de polícia. Eu ajusto o horário todos os dias, adiando por mais um dia. Se eu morrer, você também será exposto. Se você não acredita, pode tentar. Mate-me agora mesmo, antes da próxima semana. Você precisa me dar 1000 moedas de cobre primeiro. Caso contrário, eu contarei sobre você para a polícia. O gerente sorriu com satisfação, exibindo 2 fileiras de dentes amarelos e um pouco danificados. Eu ouvi isso. Não respondi e simplesmente saí do beco. De repente, o gerente se lembrou, que parece que ainda não sabia o nome dele. Ah, é verdade. Meu nome é Liu Dazi. Qual é o seu nome? Eu continuei a voltar em silêncio. Ainda não houve resposta. Um morto. Não precisa saber o meu nome. Depois de sair da viela, eu me escondi nas sombras e segui Liu Dazi furtivamente, até que Liu Dazi chegou em casa. Depois de anotar o endereço dele, eu saí rapidamente. Matar Liu Dazi é fácil, mas, após matá-lo, eu ainda preciso manter meu segredo sem que vaze. É muito complicado. No dia seguinte, eu passei pela estrada contornando o bar. Olhei de longe para Liu Dazi na frente do bar. Em seguida, fui diretamente para a escola. Hoje, parece que não é um bom dia para matar Liu Dazi. Cheguei na porta da escola. O que eu não esperava era que o diretor estivesse hoje. Ele estava checando a entrada da escola por algum motivo, e alguns líderes escolares bajuladores o seguiam. E eu, como já tinha queimado minha mochila ontem, naturalmente, fui parado por um professor. Por que você não está carregando uma mochila? Você não faz lição de casa no fim de semana? Quanto pior a escola, mais regras existem. Diante das perguntas severas desse professor, eu estava prestes a responder algumas coisas. De repente, ouvi a voz de uma garota atrás de mim. Professor, Kim Sian foi à casa de um colega comigo no fim de semana. O livro ficou na casa do colega. Eu combinei com o colega de trazer o livro hoje. Eu olhei para trás. Descobri que quem estava me salvando era Liu Hui. Eu não sei por que ela quis me ajudar, mas acenei com a cabeça em agradecimento. Então me virei e entrei na escola. Mas Liu Hui deu alguns passos rápidos e me seguiu. Kim Sian, você não deveria dizer algo para mim? Olhei para Liu Hui, que tinha um sorriso radiante. Sem emoção, eu disse, você acha que eu deveria lhe agradecer? O sorriso no rosto de Liu Hui congelou por um momento. Então ela virou a voz para um tom um pouco desafiador. Ela explicou, antes, eu não fiz o meu melhor. Você me ajudou. Eu também te ajudei. Estamos quites agora. Tudo bem? Eu realmente gosto de ver como você se importa comigo. Minha motivação diária vem de você. Eu percebi que não consigo ficar sem você. Então, ela mostrou um sorriso que achou que me encantaria. Essa declaração melosa foi algo que Liu Hui e sua amiga discutiram no fim de semana. De acordo com o que elas sabem sobre Kim Sian, com certeza conseguirão conquistá-lo. Ficar quites. Eu só acho engraçado. Na memória, eu preferia passar fome todos os dias, apenas para levar café da manhã para Liu Hui. As lições dela, eu também ajudei a escrever. No entanto, Liu Hui deu o café da manhã que eu fiz para ela, para Zhou Yang da turma ao lado, para agradar Zhou Yang. Liu Hui, eu tenho uma pergunta que sempre quis te fazer. Por que você tem que mentir só para mim? Não há outros colegas que queiram ser seus cachorrinhos? Liu Hui não esperava que Kim Sian diria isso. Fiquei sem palavras. O que você quis dizer? Quero conquistar Zhou Yang. Então se esforce por conta própria. Não fique sempre pensando em tirar vantagem de mim. Está bem? Você leva café da manhã para ele. Mas quer que eu faça isso para você? Você deve conferir as respostas com ele. Quer que eu ajude a escrever? Quer que eu faça tudo? Então é melhor eu me casar com ele. Eu expus os pensamentos de Liu Hui com palavras extremamente cruéis, o que a deixou um pouco nervosa. Seu rosto mostrou uma expressão de choque. Liu Hui, não fique mais me importunando. Encontre outro cachorro para te ajudar com o dever de casa. Se você voltar a me incomodar, você não quer que Zhou Yang saiba sobre isso, certo? Observando Liu Hui, seu rosto mudando e ficando cada vez mais feio, eu me senti incrivelmente leve por dentro. Desta vez, minhas palavras finalmente surtiram efeito. Depois da escola, não me apressei em voltar para casa, mas fui para a biblioteca trabalhar e estudar. Mas o que eu não sabia é que Liu Hui e sua amiga também o seguiram discretamente. Hui, você realmente quer segui-lo? Somos tantas pessoas. Assim que sairmos da escola, ele com certeza vai perceber. Hoje, não comparei as respostas com Zhou Yang, e não fiz café da manhã para ele. Zhou Yang já está um pouco desinteressado em mim. Se encontrarmos a pessoa que fez a denúncia, vou ter que ensinar a ela como se fala. Eu nunca imaginei que na biblioteca, enquanto trabalhava, seria vigiado. Apenas percebi enquanto organizava os livros, que havia uma garota sentada ao lado da estante, folheando um livro de exercícios no chão.
Eu me aproximei educadamente para lembrá-la do fechamento. Ao cruzar o olhar com ela, meu olhar hesitou por um momento. Desculpe. Estou atrapalhando vocês. A aluna fez uma reverência para mim e para o professor Ju. Em seguida, saiu apressada com a mochila nas costas. Eu só achei que essa garota era muito bonita. Por um momento, não consegui lembrar de quem se tratava. Mas o professor Ju se lamentou um pouco. Essa criança, o Enshu, realmente é econômica. Estuda bem. Também é obediente. Se ao menos minha neta fosse tão obediente assim no futuro. Foi então que eu percebi de repente. Era o Enshu. Esse nome é realmente famoso. Em cada prova, ela sempre fica em primeiro lugar da turma. Ela também tem boa aparência. E estuda muito bem. É reconhecida como a beleza da escola. Muitos rapazes a cortejam. Mas ela rejeitou todos com delicadeza. Mas ela, assim como eu, vem de um ambiente familiar difícil. Ela vive com a avó. No entanto, o que tudo isso tem a ver comigo? Depois de sair da biblioteca, eu fui primeiro ao banheiro nos fundos da biblioteca. Justo quando terminei no banheiro e estava pronto para sair, de repente, ouvi um tapa vindo do lado, dizendo: "É você, sua vadia, que contou ao Qin Xian sobre mim e Zhou Yang." Eu disse: "Eu não conheço Qin Xian. Também não conheço Zhou Yang. E muito menos conheço você. Ainda está sendo teimoso. Xian está na escola hoje. Só falei com você e com Julie. Não é o que você disse." Será que foi a velha Julie quem disse isso? Ruim. Não acredite nela. Meninas como Venshu, que estudam bem e são bonitas, são todas de coração frio, aproveitando-se de serem favorecidas. Ficam se envolvendo com vários. Eu não queria ter mais nada a ver com Liu Hui. Mas o Enshu também foi inocentemente implicado por mim. Por razão e emoção, eu preciso me manifestar. Eu lavei as mãos. Fui até o banheiro feminino. Liu Hui, fazendo tanto alvoroço. Nem posso urinar em paz. Você realmente quer que eu conte as coisas para Zhou Yang? Assim você fica satisfeita. Liu Hui ficou aturdida. E também se acalmou. Qin Shigu, não seja tão extrema nas suas ações. Eu não estou te causando problemas. Por que você se importa tanto? Estou com preguiça de dar atenção a ela. Aproximou-se e puxou Venshu para fora. Foram 2 tapas dados por ela. Sim. Venshu olhou para mim. Não havia expressão de gratidão em seu rosto. Afinal, ela foi envolvida por minha causa sem motivo. Assim que suas palavras terminaram, eu imediatamente dei 2 tapas em Liu Hui. Todos ficaram perplexos. Venshu me olhou surpreso. Parecia não entender o comportamento desse colega de classe desconhecido. Não esperava que eu agisse com tanta decisão. Qin Xian. Liu Hui estava cobrindo o rosto e me encarando furiosamente. Não rosne como um cachorro. Não temos dívidas um com o outro. O que você fez com Venshu? Isso é o que conta como pagar as dívidas. Entendeu? Liu Hui mostrou uma expressão feroz. Qin Xian, você vai se arrepender. Ao ouvir isso, eu de repente pensei. O tio de Liu Hui parece ser um delinquente. Eu não tenho medo de marginais. Mas Venshu pode muito bem ser ferida. Eu não posso ficar sempre de olho na Wenshu e na Liu Hui. Posso? Neste momento, de repente, eu pensei em uma maneira brilhante de resolver o problema. Liu Hui, eu vou ao Lan House e escreverei sobre você e minha situação. Tudo será colocado em um e-mail. Programarei para ser enviado na próxima segunda-feira para o e-mail do Zhou Yang. Se algo acontecer comigo ou com a Wenshu, então você pode esperar pela sua ruptura com o Zhou Yang. Liu Hui originalmente planejava pedir ao tio dela para dar uma boa lição em Qin Xian e Wenshu, até mesmo eliminá-los diretamente da zona segura. Mas foi impedida por Qin Xian, que bloqueou esse caminho. Ela ficou furiosa. Qin Xian, eu nunca vi alguém tão cruel quanto você. Ai! Hoje você conheceu. Eu resmunguei. Puxando o Eixo, eu me virei e fui embora. Não disse nada. Mas estava muito contente por dentro. Eu não sei quantas vezes hoje eu pensei em Liu Dash. Esta é a primeira vez que eu sinto que Liu Dash me trouxe algum valor positivo. Na manhã seguinte, saí de casa. Mais uma vez, contornei até a entrada da Lan House. Desta vez, percebi que não era Liu Dashi sentado no balcão, mas sim um homem de meia idade com uma barba espessa. A oportunidade chegou. Coloquei o capuz do meu moletom. Evitei as câmeras na entrada da Lan House. Fui em direção ao homem de meia idade com barba no balcão. Acenei para ele sair um momento. O homem de meia idade parecia um pouco confuso, mas ainda assim saiu. Quando cheguei ao lugar onde conversei com Liu Dashi naquela noite, foi quando perguntei: você é o dono da Lan House? Aqueles 2 que os policiais levaram da sua Lan House naquele dia. Um deles é meu amigo. Ele deixou uma coisa aqui. Eu quero revisar a gravação daquele dia. O dono da Lan House deu uma risada fria, um pirralho tentando me enganar. A gravação é algo que você pode simplesmente acessar. A coisa que ele deixou para mim vale 20 moedas de prata.
Eu encontrei. Eu te dou uma. Dito isso, eu tirei uma moeda de prata. Essa moeda que emitia uma fraca luz branca sob a luz das estrelas. De repente, chamou a atenção do dono da lan house. O dono da lan house piscou os olhos 2 vezes. Ele finalmente me levou para o lado da lan house, para um pequeno armazém escuro. As câmeras de segurança estão todas aqui. Você pode procurar. Eu hesitei por um momento. Balancei a cabeça. Fui até lá e verifiquei as câmeras. Quando encontrei as gravações daquele dia, instantaneamente franzi a testa. Por que não havia gravações da manhã do dia 3? O dono da lan house fez uma careta. A conta de luz é tão cara. Aquele câmera não poderia ficar ligado o tempo todo, certo? Eu geralmente ligo uma vez a cada poucos dias. Certo. Eu entendi. Obrigado. Você está dizendo isso. Se precisar de algo, é só me avisar. Meu nome é Wang Defa. Pode me chamar de Afa. Certo. Afa. Eu vou lembrar. Suas questões. Eu vou relatar isso. Pode ficar tranquilo. Enquanto eu estiver bem, você não terá problemas. Saí do lan house e sorri levemente. Parti rumo à casa do Liu Dazi. Já tenho 99% de certeza que posso resolver o Liu Dazi. Todas as evidências me dizem uma coisa. Liu Dazi é um traidor. As chamadas capturas de tela de segurança não existem de fato. Finalmente posso declarar a sentença de morte do Liu Dazi sem preocupação. Corri rapidamente e cheguei à casa do Liu Dazi na maior velocidade. Aproximando-me com cuidado da porta da casa do Liu Dazi, havia bastante lixo acumulado na porta, para simular um assalto à residência. Não escolhi arrombar a porta com violência, mas sim bati na porta da casa do Liu Dazi com a manga da camisa. Eu diminui o tom da voz, fingindo ser um homem de 30 e poucos anos. Vizinho, o lixo na sua porta está muito fedido. Tirei-o logo. Da casa veio a voz impaciente do Liu Dazi. Você está louco? Que te importa? O lixo está ali e não bloqueia o caminho. Você pode passar normalmente. Ao ver que Liu Dazi não estava disposto a abrir a porta, eu gritei diretamente: se você não abrir a porta, eu vou ficar na porta te impedindo. Eu não acredito que você não vá trabalhar. Quando você for trabalhar, irei reclamar com seu chefe. Ao ouvir isso, a presença de Liu Dazi na casa imediatamente enfraqueceu. Tá bom, tá bom. Estou com medo de você. Vou jogar o lixo fora mais tarde. Eu estou sendo legal com você. Vou jogar fora mais tarde. Agora. HMPH. Espere um momento. Eu vesti a roupa. Vou sair para jogar fora agora. Um barulho de se vestir. Liu Dazi chegou à porta. Ele desbloqueou a porta. Eu vou agora. Ele não terminou de falar. E então perdeu a consciência. Desmaiou. Eu controlei a força. No instante em que a porta se abriu, eu dei um soco no queixo de Liu Dazi. O derrubei. E imediatamente entrei na casa. Sustentei Liu Dazi, para evitar que seu corpo volumoso caísse. O barulho atraiu a atenção dos vizinhos. Depois de fechar a porta rapidamente, arrastei Liu Dazi para o fundo da casa. Fiz tudo em um único movimento. Depois de amarrar Liu Dazi, tapei sua boca com suas meias fedidas. Comecei a revirar a casa. Na casa de Liu Dazi, não havia muitos bens. Apenas algumas centenas de moedas de cobre. Esse dinheiro eu não preciso. Mas ainda assim eu vou levar, para criar uma falsa aparência de roubo. Depois de me ocupar por um tempo, ouvi um cu atrás de mim. Eu me virei para olhar. Liu Dazi já tinha acordado, olhando para si mesmo com medo. Liu Dazi balançava a cabeça desesperadamente, tentando implorar por misericórdia. Então seu olhar se tornou feroz, como se estivesse me ameaçando. Eu disse casualmente: hoje conversei com Wang Defa. Adivinha só? Liu Dazi ficou paralisado. Seu canto do olho tremia incessantemente, observando o sorriso da pessoa à sua frente, como se tivesse visto o rei do inferno. Eu fui até a cozinha. Peguei um balde de óleo de cozinha e uma faca. Ganância. Tem que estar ciente do custo. Eu vim aqui para cobrar esse custo. Alguns minutos depois, ao ver o corpo de Liu Dazi sendo consumido pelas chamas, eu finalmente respirei aliviado. Saí da casa e gritei lá embaixo: está pegando fogo. Corre para se salvar. Em seguida, para evitar deixar muitos vestígios aqui, usei minha habilidade de violência e corri com todas as minhas forças em direção à escola o mais rápido que pude. Quando estava quase chegando à escola, voltei novamente para a via principal. Entrei no campus como se nada estivesse acontecendo. Minha condição física é extremamente boa e, além disso, com o bônus de agilidade triplo da habilidade de violência, levaram apenas 5 ou 6 minutos para fugir da casa de Liu Dazi até perto da escola. Levei apenas 5 ou 6 minutos. Embora tenha sido um pouco mais lento do que o normal, não foi inaceitável. Um álibi quase perfeito. Espero que as pessoas da delegacia possam resolver isso rapidamente. Este caso foi classificado como roubo em residência. Daqui a alguns dias,
Quando a poeira assentar, eu também devo ir para a sequência. Registrei-me na administração de habilidades. Essa sensação de ter alguém segurando meu pescoço é mais doloroso do que a asfixia. Daqui em diante, preciso ser cauteloso. Não posso deixar que ninguém encontre minha fraqueza novamente. Chegando à escola, eu ainda mantinha uma expressão calma. Ninguém poderia imaginar. Há mais de 10 minutos, eu acabei de matar alguém. Chegou a tarde. Quando terminei de organizar as prateleiras da biblioteca, o Enshu também aprendeu sobre o fechamento da biblioteca como de costume. Então eu saí da escola com ela. Os dois chegaram à bifurcação de ontem novamente. Chegou a hora de nos separarmos. O Enshu disse, adeus. Ela estava prestes a se virar e ir embora. Mas eu a segurei pela alça da mochila. Um sorriso apareceu nos meus lábios. Mas meus olhos estavam cheios de um olhar frio. Hoje, eu vou te levar de volta. O Enshu não entendeu que inicia. De repente, parecia outra pessoa. Começou a agir ativamente. Não precisa. Eu não deixei ela falar. Então, peguei na mão dela e fui na direção da casa dela. O Enshu franziu a testa. Queria se libertar dele. Mas ouvi minha voz dizendo de forma bem grave. Ontem avisei Liu Huin. Não pensei que hoje ela ainda teria coragem de vir. Agora, o Enshu estava completamente surpresa. Ela olhou para trás, assustada. Mas não viu nada. Minha casa. Não está lá. O Enshu disse com um certo medo. Eu fui virando à esquerda e à direita na viela. Então, olhei para ela. Eu ri e disse, você realmente acha que vou matar alguém na porta da sua casa? Matar. O Enshu arregalou os olhos de surpresa. Ela achou que eu estava brincando. Mas meu olhar frio de antes fez ela perceber que eu parecia sério. Não, colega Su. Não deveríamos conversar com Liu Huin e as outras. Entre colegas, é necessário ter violência. Se quem está conosco é Liu Huin, eu só lhe dei 2 tapas e a afastei. Não é Liu Huin. Aquilo é. Olhei para trás e sorri com desprezo. Continuei puxando WNSH para frente. WNSH também olhou para trás. Nesse momento, ela de repente notou o beco por onde acabaram de passar. De repente, 7 ou 8 sombras surgiram. As sombras seguravam armas. Pareciam ser bastões de ferro e lâminas curtas. WNSH imediatamente olhou para mim com uma expressão ansiosa. Eles são. Devem ser os tios de Liu Huin, certo? O tio dela é um notório delinquente da área. Ele já tirou vidas. Então, o tio dela está nos seguindo. Para quê? Pensei por um momento. Para nos matar. Eles comigo. Devem nos dar uma surra antes de matar. Quanto a como lidar com você. WNSH imediatamente segurou o colarinho. Mas, por quê? Por que querem nos matar? O que eu disse a ela ontem. Você também não ouviu? Por causa do relacionamento dela com Zhou Yang. Zhou Yang. Quem é ele, afinal? É apenas uma pessoa comum. Mas o tio dele despertou uma habilidade de sequência. Então ele tem se destacado recentemente. Liu Huin quer se agarrar a Zhou Ying para viver a vida de uma mulher rica. Mas, você não disse que configurou um e-mail programado? Para avisá-la para não fazer besteira. Eu sorri levemente para o Enshu. Eu menti para ela. O custo de ir ao cybercafé é tão caro. Onde eu vou conseguir isso? Ela também deve ter percebido isso. Por isso fez com que o tio dela viesse resolver isso para nós. O Enshu ficou completamente confusa. Ela olhou novamente para as pessoas que se aproximavam cada vez mais atrás dela. Ela disse, desesperada, então nós não estamos prestes a morrer aqui? Envolver você nessa situação foi minha culpa. Portanto, eu vou resolver isso. Meu sorriso é um pouco agressivo e ameaçador. Você deve ser alguém que consegue guardar segredos, não? O Enshu não entende o que Qin Xian quer dizer, mas ainda assim assentiu. Alguns segundos depois, 5 ou 6 homens fortes armados com facas e bastões se aproximaram. O homem à frente estava coberto de tatuagens. Ele olhou para mim e disse sorrindo, corra. Por que você não está correndo? Você não era bom em correr? Eu disse com desdém, já cheguei ao meu destino. Para que eu correria? Chegando ao destino, alguns homens fortes olharam ao redor e descobriram. Este lugar é uma antiga casa de campo desabitada. O homem tatuado perguntou, este lugar tem algum problema? Este lugar é bem especial, especialmente adequado para assassinar. Alguns ficaram surpresos no início. Em seguida, apareceu um sorriso de escárnio em seus rostos. Você não deve ser um idiota, certo? É a primeira vez que vejo alguém prestes a ser assassinado. E ainda escolher um bom local para o enterro. No entanto, nesse momento, eu me transformei em uma sombra. Levantou uma perna e chutou o peito de um dos homens. Ninguém conseguiu ver o que aconteceu. Então viram que o irmão ao lado deles foi repentinamente lançado para fora. Alguns se viraram apressadamente para olhar. Viram que o peito da pessoa estava como um balão esvaziado, totalmente desinflado.
Antes de morrer, seu rosto estava cheio de surpresa e medo. O ambiente escuro obscurecia suas feições. Isso deixou todos com um medo inexplicável. Ao ver a aparência do companheiro, eles imediatamente perceberam que Qin Xian era um desperto de sequência. Como isso é possível? Em um lugar lixo como a escola Jiuan, como poderia haver um estudante com habilidades de sequência despertas? Eles ainda não tiveram tempo de reagir. Eu levantei o punho novamente e acertei a garganta de um homem como se fosse um projétil. O homem caiu para trás. Sua cabeça, porém, parecia de um boneco de madeira sem cordas. Voou alguns metros diretamente. Acabou caindo na frente de Wen Shu. Assustada, ela gritou. Ela rapidamente pulou alguns passos para trás. Mas eu acho que, quando Wen Shu gritou, ela parecia não estar tão assustada assim. Não pensei mais sobre a estranheza disso. Olhei para as outras pessoas restantes. O homem tatuado tinha as pupilas tremendo. Frio suor escorria de sua cabeça. Ele ficou paralisado no lugar, como se tivesse perdido a alma. Os restantes, além do homem tatuado, dos dois sobreviventes também se ajoelharam imediatamente. Irmão mais velho, tenha piedade. Tenha misericórdia. Foi nossa ignorância. Por favor, me dê uma chance. Foi o Kun Shenglong quem nos chamou aqui. Não tem nada a ver conosco. Eu não dei a mínima. Mais 2 chutes. Acertaram o queixo daquelas 2 pessoas. Os dois foram lançados para trás no ar. No final, a cabeça caiu primeiro. 2 sons abafados. Também foram juntas para o mundo dos prazeres. No final, só restou o homem tatuado tremendo. O homem tatuado que não conseguia dizer uma palavra. Eu dei um tapinha no ombro dele. Ele disse com interesse, sobre mim e Liu Hui. Você deve saber, certo? Na verdade, eu tinha a oportunidade de te chamar de tio. Que pena. Kun Shenglong imediatamente percebeu. E forçou um sorriso estranho e bajulador. Não. Ainda há uma oportunidade. Não é uma pena. Nós podemos nos tornar uma família. Aquele garoto, Hui, não entende. Eu vou voltar e ensiná-la. Com certeza vou fazê-la ficar com você. Eu suspirei, fazendo-me de impotente. Água derramada não pode ser recolhida. Eu sou um desperto de sequência. Por que ter que se humilhar assim? Você não disse que Liu Hui é a esperança da sua família. Kun Shenglong acenou com a cabeça, confuso, não entendendo o que Qin Xian queria dizer. Comigo aqui, sua família não terá esperança. Eu posso mostrar um caminho para vocês. O senhor diz. Nós certamente obedeceremos. Ir para outro mundo. Vamos reconstruir a família. Eu dei um tapa no rosto de Kun Shenglong. A cabeça dele virou diretamente 360 graus. E então ele desabou ao lado. Não se preocupe. No caminho, você não estará sozinho. Daqui a um tempo, quando eu tiver as mãos livres, sua família inteira, eu vou acompanhar todos vocês. Depois de lidar com todos, eu respirei aliviado. Matei novamente. Qual é o número esta vez? Não consigo lembrar. Também não importa mais. Eu olhei para Wen Shu, que estava na borda do pátio. Fui até ela. Wen Shu estava tremendo. Ela perguntou, nervosa, você é um desperto de sequência? WNSH estava tremendo de medo. Perguntou apressadamente, você é realmente um portador de sequência? Então, você já pensou em como lidar com os corpos aqui? Eu não esperava que WNSH fizesse essa pergunta. Você não tem medo? Eu também vou te matar. WNSH também parecia não esperar que Qin Xian fizesse essa pergunta. Olhando para cima com certa dúvida, ela perguntou, por que você me mataria? Por que você me viu matando? WNSH, porém, parecia confusa, se você quer me matar, é só me deixar voltar para casa. Eles vão agir, sabe? Por que complicar tanto? Eu assenti, você realmente é bem esperto. É a primeira vez que vejo um assassinato. E você ainda consegue ser tão calmo. Eu joguei alguns corpos no poço. Escutei o som dos corpos batendo no chão, para evitar que o segredo fosse descoberto. Eu nem tirei as coisas do bolso de alguns. Este é um poço seco. Eu trouxe outra pedra. Tampar o poço seco. Está quase pronto. Aqui também não vem ninguém. Vamos embora. Mas WNSH disse, assim, vai deixar nosso cheiro aqui. Se a polícia descobrir, é bem possível que nos encontre. O que você pretende fazer? Queimar isso aqui. Aqui não havia ninguém originalmente. Não chamará atenção. Uma vez queimado, isso não vai atrair pessoas? Para eliminar o cheiro. E não precisa necessariamente queimar isso aqui. A comida do refeitório já tem um cheiro forte. Você pode espalhar a comida do refeitório aqui e jogar um pouco no poço. Em pouco tempo, naturalmente vai cobrir nosso cheiro. Eu assenti. E então a olhei confusa. Essas coisas. Como você sabe disso? Eu gosto de ler livros no meu tempo livre. Aprendi lendo livros. Até isso tem nos livros. Que livro você leu? 100 maneiras de cometer um crime sem ser pego.
Eu examinei novamente a jovem à minha frente com aquele topo da cabeça, que só chega até seu próprio queixo, exclamando que realmente as aparências enganam. Voltei para casa. WNSH suspirou várias vezes, para tentar acalmar seu coração. Então se virou e abriu a porta do quarto. Vovó, eu voltei. Assim que suas palavras saíram, a vela no quarto acendeu. Embora a vovó fosse cega, ela sempre se sentava ao lado da vela antes de voltar da escola. Vou sentar-me ao lado da vela, para acender a vela quando ela chegasse. NNNN voltou. Por que você voltou tão tarde hoje? Eu voltei. Encontrei algumas coisas. Então voltei mais tarde. WNSH foi para a cozinha e despejou a comida que pegou do refeitório na panela. Um barulho começou a ecoar. Ouvindo os sons de WNSH ocupada na cozinha, o sorriso de sua avó foi desaparecendo lentamente. Seu rosto estava imensamente amargo. Ai! Há um cheiro de outra pessoa em você. E um leve odor de sangue. O que é isso? Você foi novamente matar alguém com outra pessoa? Na tarde do dia seguinte, eu voltei ao Lan House. Eu preciso registrar minha identidade como portador de sequência antes do vestibular. Assim poderei me inscrever na Universidade dos Portadores de Sequência. Eu fui direto ao ponto e disse ao Angdefa: eu quero registrar uma sequência falsa na administração. Você acha que há algo que eu precise ter cuidado? O Angdefa, ao ouvir, desviou o olhar imediatamente. Senhor, você está me perguntando isso? Como eu poderia saber? Eu sou apenas uma pessoa comum. Quem sou eu para me meter nos seus assuntos com a administração? Eu me sentei na cadeira, com as pernas cruzadas. Você acha que aquela moeda de prata é fácil de ganhar? O Angdefa franziu a testa e ficou pensativo por um momento. No final, ele apertou os dentes. Tudo bem. Eu disse. Mas você deve prometer que não contará a ninguém. Dizem que a administração tem métodos para detectar sequências. Portanto, se você quiser registrar uma sequência falsa, não pode ir diretamente. Você precisa de alguém para ajudar. Encontrar alguém. Encontrar quem? Eu fiquei chocado novamente. Com esse tipo de coisa, dentro da administração de habilitadores de sequência, há quem se atreva a ajudar com fraudes. O Angdef hesitou por um momento. Ele disse: eu não sei a quem pedir ajuda, mas eu acho que sei quem pode me dizer sobre um informante dentro da administração. A policial loira da delegacia. Roy. Um dia, há 3 anos, ela veio até mim. Pediu para eu ajustar seu computador para usar um endereço oculto. Ela estava na interface, falando anonimamente com alguém, falando sobre esse assunto. Ela esperava que aquela pessoa pudesse ajudá-la a resolver sua identidade. Tudo bem. Eu entendi. Obrigado. No entanto, há mais uma coisa que preciso que você me ajude. Na manhã seguinte, policiais começaram a chegar à delegacia, um após o outro. Roy estava entre eles. Roy, aqui. Parece que há uma carta sua. Roy pegou o envelope, olhando para a caligrafia distorcida. Ele também estava um pouco confuso. Quando foi que recebeu? Não está claro. Talvez tenha sido ontem à noite. Ou talvez tenha sido esta manhã. Pode ser uma travessura de alguma criança. Roy sorriu. Ele abriu o envelope. Deu uma olhada. O sorriso em seu rosto imediatamente congelou. 7 horas da noite. Em um beco deserto. Roy olhou com desconfiança para a figura encapuzada na sombra. Você me procurou? Alguma coisa a tratar? Eu espero que você me apresente a pessoa que te deu a sequência falsa. Faça isso. Os olhos de Roy repentinamente se alargaram. Mas então ouviu as palavras da figura encapuzada à sua frente. Eu aconselho você a tirar a mão direita de cima da arma sob o casaco. Uma vez que o tiro seja disparado, você não poderá me matar. Não haverá volta na situação. Roy ficou paralisada. Ela não esperava que essa pessoa conseguisse ler seus movimentos. Que habilidade impressionante de percepção e previsão. Mas sua mão ainda estava na arma. Você é muito confiante. Mas eu não acho que seus movimentos sejam mais rápidos que a bala. Não perca seu tempo. Antes de eu chegar, eu configurei um e-mail programado para ser enviado em massa para a delegacia. Amanhã de manhã, toda a polícia vai saber. Sua sequência é falsa. Se eu não conseguir voltar esta noite para ajustar o atraso do e-mail, você será exposto amanhã. Portanto, mesmo que você me mate, não servirá para nada. O que? Roy ficou paralisado. Ela não esperava que a pessoa mascarada à sua frente tivesse um truque na manga. Agora, ela realmente entrou em pânico. Além disso, você não pode nem me matar. Enquanto Roy estava paralisado, ativei minha habilidade de violência. Com um pé no chão, eu me lancei para fora. Quando parei novamente, a arma de Roy já estava na minha mão e eu falei por um bom tempo. Você não acredita, então terei que provar com fatos. O olhar de Roy imediatamente se tornou aterrorizado. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Foi outro amigo que me disse que ele poderia me ajudar a completar o registro da sequência. Eu só sabia que a pessoa era Aishi.
um frequentador habitual do chat virtual. Se você quer encontrá-lo, entre no chat repetidamente 8 vezes. Aquele cara vai vir até você. Eu já disse tudo o que você queria saber. Você pode me devolver a arma agora. Eu passei pelas palavras da Roy na minha cabeça. Olhei para Roy. Balancei a cabeça. Queria pegar a arma de volta. Isso tem um preço diferente. Me diga qual é a sua sequência verdadeira. Você está sonhando. Roy estava tremendo de raiva. A intenção de matar era evidente. Eu demorei muito para me tornar um policial. Você sabe quantas dificuldades eu enfrentei? Você, esse demônio sem coração. Você só ficará satisfeito se me destruir? Sequência. Não importava quantas vezes Roy enlouquecesse reclamando. Eu apenas repetia minha pergunta sem emoção. Os olhos de Roy, que eram verdes, já estavam cheios de veias vermelhas de tanto desespero. Por fim, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O alegrador. Minha sequência é o alegrador. Ao terminar, ela mostrou um sorriso desesperado. Eu a observei, parecia que sua energia havia sido sugada. Também entendi por que Roy fez sua escolha. Ocultar sua verdadeira identidade de portador. O que mais se destaca entre os seguidores da alegria é a habilidade de nível 1, Felicidade Suprema. E a Felicidade Suprema não é eficaz apenas para os humanos. Também tem efeito sobre divindades. Portanto, os portadores da sequência da alegria só têm duas opções finais: ser o brinquedo da elite privilegiada na zona segura, ou ser a isca para caçar deuses fora da zona segura. Independentemente da escolha, todos experimentarão uma dor sem fim. Portanto, aqueles que despertam como seguidores da alegria geralmente só podem esconder sua verdadeira identidade, levando uma vida comum. Uma vez que são descobertos, isso será o começo da destruição irreversível. Mas eu não vou parar por aqui. Não há ninguém na estrada agora. Por favor, ative a habilidade de Felicidade Suprema em mim. Você realmente tem que me empurrar para o beco sem saída? Eu já disse. O que mais você quer que eu faça? Roy falou entre lágrimas. No entanto, ainda ativei a habilidade de extrema alegria sem emoções. Eu preciso confirmar. Você realmente é um alegro. Caso contrário, eu vou embora armado. Tudo bem. Você ganhou. Roy enxugou as lágrimas e arrumou seu cabelo loiro bagunçado. Eu não sou um alegro. Como você descobriu isso? Será que eu não chorei o suficiente para parecer verdadeiro? Minha sequência é titã. Dizia isso. Ela mostrou sua mão. Não sei o que ela fez. Sua palma começou a se expandir. Instantaneamente, cobriu-se com uma camada de armadura. E então, como se o ar tivesse saído, voltou ao normal. Agora você pode me devolver minha arma, certo? Espere 10 minutos. Você vai liberar a habilidade de Titã mais uma vez. Eu preciso confirmar se você é o verdadeiro da sequência Titã, ou se é apenas um impostor que por acaso imitou a habilidade de Titã. Se minha memória não me engana, impostores não podem imitar a mesma habilidade consecutivamente. Roy tinha um sorriso relaxado. De repente, desapareceu. Você realmente é difícil de lidar. Você está certo. Eu sou da sequência dos enganadores. Eu acenei com a cabeça. Pelo menos descobri isso. Quase me deixei enganar. Embora você seja muito inteligente, é melhor tomar cuidado. De jeito nenhum caia nas mãos do Oluf. Caso contrário, eu também serei implicado. Seguindo o método da Roy, eu consegui entrar em contato com um agente. Justo quando eu estava prestes a sair, de repente, ouvi o Wang Defa gritando policial, do lado de fora. Já está tão tarde. Meu lan house vai fechar. O que vocês estão fazendo aqui de novo? A polícia veio fazer uma fiscalização. Wang Defa se lembrou em voz alta. Eu imediatamente entendi o que ele queria dizer. Apaguei rapidamente o histórico do navegador. Mas antes que eu pudesse pensar em uma forma de disfarçar, a porta do armazém foi empurrada. E quem entrou não foi o Wang Defa, mas sim um homem vestindo roupas civis, envolto em um cachecol, um idoso de cabelo prateado fumando um charuto. Não demorou muito, mas algumas pessoas entraram. Todos vestiam uniformes de polícia. Detetive Aluf. Como você chegou aqui? Aluf. Não é o detetive que a ROI se lembrou de prestar atenção? O detetive lidera uma operação em uma lan house à noite. É a questão dos 3 corpos encontrados na viela. Ou sobre o roubo de relíquias divinas. Ou talvez ambos ao mesmo tempo. Você não pode se mexer. Alus não respondeu a ele. Em vez disso, ele me deu uma ordem. Eu obedeci e tirei as mãos do teclado e do mouse. Deixei uma tela de computador sem nenhum progresso. Aluf olhou para o computador e percebeu que os registros foram apagados. Seu olhar para mim instantaneamente se tornou penetrante. Qual é a relação com Van DF? Eu sou amigo dele. Eu respondi de forma hesitante, parecendo muito nervoso. Aluf deu outra tragada no charuto. Ele exalou a fumaça com desdém. Que tipo de amigo? Olhei com culpa para Wang Defa. Ele sempre me dá dinheiro após cada encontro. Após o encontro,
Dar dinheiro. Depois de ouvir minhas palavras, todos ficaram surpresos. Até o olhar de Olov hesitou por um momento. Eles imediatamente olharam para Wang Defa com extremo nojo, e um olhar de desdém para Wang Defa. Wang Defa também ficou atordoado, como se tivesse sido atingido por um raio. Tornou-se um corpo sem alma. O que isso significa? Olhando ao redor, descobriu que Olov e outros policiais estavam todos olhando friamente para ele. Seu coração instantaneamente se encheu de inocência e raiva. Ele, com o rosto vermelho, disse: "Não acreditem nele. Ele é apenas um garoto pobre. O que eu poderia querer dele? Isso é uma calúnia. É simplesmente alarmismo exagerado." Meu coração se acalmou um pouco. Wang Defa realmente é um velho esperto. Ele imediatamente entendeu sua intenção. Quanto mais Wang Defa explicava com desespero, as pessoas ao redor começaram a acreditar mais em minha versão. Todos os policiais expressaram simpatia pela minha experiência. Condenaram as ações de Wang Defa. Olov apagou o cigarro no copo d'água. Sua mão também saiu da mesa. "Vamos. Volte para casa e descanse." Depois de falar isso, Olov saiu do armazém. Os outros policiais também saíram atrás dele. Segui o combinado e registrei a prova de sequência com o agente Kian. Agora minha sequência já está registrada. Então, meu bom diretor já deve saber sobre a notícia do meu despertar de sequência, certo? Se for assim, amanhã parece que poderei fazer o que quiser. No dia seguinte, cheguei à escola cheio de expectativas. Hoje, o diretor estava mais uma vez na porta da escola, mas não era para fazer uma inspeção. Eu me aproximei, olhando para o vibrante banner vermelho na porta da escola, celebrando o aluno do terceiro ano, Kim Sian, tornando-se um portador de sequência. O diretor olhou atentamente a foto fornecida pela administração que estava em suas mãos, e deu uma olhada em mim. Reconheci imediatamente o estudante à minha frente. É eles. O orgulho da escola JN. Kim Sian. Colega Kim. Você chegou. Parabéns. Você despertou com sucesso a habilidade de sequência. Os estudantes ao redor também explodiram em exclamações. Ele é Kim Sian. Parece que sua situação familiar não é das melhores. Fale mais baixo. Ele é um portador de habilidade de sequência. Ele consegue despertar. Então eu também tenho uma chance de despertar? O diretor estendeu as mãos, querendo me cumprimentar, mas eu estava segurando uma caixa de almoço, com a mão no bolso. Não lhe dei essa consideração. O diretor ficou paralisado, sabendo que a situação parecia ruim, mas não sabia qual era a razão. Apenas conseguiu sorrir de maneira constrangedora. Colega Kim, que tal você ir comigo ao escritório do diretor primeiro, para conversarmos um pouco? Um professor ao lado também assentiu com a cabeça, e disse: "Isso mesmo, colega Kim. Preparamos alguns presentes para comemorar seu despertar da sequência." Eu virei a cabeça para olhar. Descobri que era o diretor de turma que havia me atormentado naquele dia. Eu perguntei friamente: "Você ainda se lembra de mim?" Ele hesitou por um momento. Depois de pensar por um tempo, não conseguia lembrar quando tivemos um encontro. Ele finalmente perguntou: "Você é meu aluno?" Eu balancei a cabeça. Também não reconheço. De fato, é só uma coisinha. Como um superior poderia lembrar? Mas ainda assim, eu me sentia mal. Depois de dizer isso, eu levantei a caixa de almoço e bati na cara do diretor de turma. O professor foi lançado a 2 ou 3 metros e caiu pesadamente no chão. Olhei para a caixa de almoço amassada e joguei casualmente nos braços do diretor. "Me compre um novo." Depois de dizer isso, eu entrei no campus sob os olhares surpresos de todos. Entrei na escola. "Diretor Lee." Eu cheguei. O olhar do diretor inicialmente expressou um certo desespero, mas logo se iluminou com seu sorriso característico. "Oh, olá, jovem aluno. O que você está fazendo aqui?" "Eu não vim participar da avaliação de portadores de sequência após o exame nacional, mas ainda não entendo nada." "Então, gostaria de usar o computador de mesa do seu escritório. O que o senhor acha?" Ah, ao ouvir isso, o diretor Lee ficou surpreso. Ele não sabia como responder, mas eu não tive pudor e fui direto. Sentei-me ao lado do diretor Lee. "Diretor Lee, o trabalho de educação moral da nossa escola tem sido inadequado por anos. Isso me deixou um pouco explosivo. O senhor também não gostaria que eu, antes de me formar, causasse mais problemas, certo?" Lee Tianmin queria dizer algo, mas ao me ver daquele jeito, ele engoliu suas palavras. "Pode usar, mas só pode acessar a internet. Não pode fazer mais nada." "Certo." Abri rapidamente o Fórum de Educação de Sequência. Procurei informações sobre a avaliação de portadores de sequência para o exame de admissão. Lee Tianmin suspirou. Ele se virou e saiu do escritório do diretor. Foi procurar um lugar tranquilo para descansar. Cliquei em um tópico que havia sido destacado: Guia de avaliação para portadores de sequência no exame de admissão.
Portadores de sequência não precisam participar do exame nacional. Há uma forma de avaliação separada. Em uma situação especial, é possível ser isento do exame, que é ter registros de caça-divindades. É possível usar os pontos de caça-divindades como nota de avaliação e enviar junto com seu currículo para se candidatar à universidade. Ainda existe essa possibilidade. Eu pensei que tinha a sequência de devorador de divindades, que concede uma super habilidade de combate. Isso me deixou imediatamente empolgado. Isso não significa que eu tenho a chance de entrar na melhor universidade. Nesse momento, o computador de repente fez um bip. Li Tiamin se esqueceu de desligar o programa ao sair. A curiosidade me levou a abrir essa janela de conversa. Era uma mensagem de uma usuária chamada Ting Ting. Irmão Tiamin, eu sinto a sua falta. Vai me acompanhar esta noite, por favor? Ela também enviou um vídeo de péssimo gosto. Eu assisti ao vídeo inteiro com um olhar cheio de julgamento. Então cliquei no botão de fechar. Baixei o vídeo. Mas quando eu abri a pasta de downloads do vídeo, fiquei surpreso novamente. Não acredito que tenha tantos assim. Este Li Tiamin não é apenas um diretor comum? Pensando nisso, imediatamente abri a seção de informações sobre portadores de sequência. Digitar Li Tiamin. E realmente, há apenas uma razão para ser admirado neste mundo. Li Tiamin também é um portador de sequência. Mas ele foi diretor por tantos anos. Parece que nenhum aluno sabia disso. Quando cliquei nas informações pessoais de Li Tiamin, imediatamente fui atraído pelas duas primeiras linhas. Li Tiamin, xamã de sequência. Por causa de um incidente na área 4182, onde atos negligentes resultaram na morte de dezenas de pessoas, foi transferido do Departamento de Educação. Atualmente é diretor da escola residencial. Diretor Li matou dezenas de pessoas. E ainda pode ser designado como diretor. Quão forte deve ser sua base? Quão poderoso deve ser seu apoio? De repente, pensei que quando conversei com o diretor, minha voz parecia ter sido um pouco alta. Não demonstrei o respeito devido a um professor. Deixa pra lá. Nunca mais vou vir aqui. Vou para o lado do Wangdefa, onde posso fazer o que quiser. O diretor não é fácil de lidar. Eu me levantei do assento. Mal tinha chegado à porta, quando ouvi a voz do Li Tiamin. Já que você viu, então não vá embora ainda. Sente-se e vamos conversar um pouco. Nesse meio tempo, percebi que meu corpo de repente perdeu o controle. Meus pés pareciam estar grudados ao chão. Não consegui me mover nem um pouco. Colega Kim, volte e sente-se um pouco. Eu olhei para trás. O rosto de Li Tiamin de repente mostrou uma máscara colorida. Li Tiamin teve a audácia de usar habilidades de sequência contra mim. Eu posso te ajudar a caçar deuses e ajudar com a entrada na universidade. Para ser sincero, eu fui vice-diretor de uma universidade. Depois, fui acusado injustamente e transferido para este lugar horrível como diretor. Portanto, como eu disse, minha habilidade de sequência. Posso te ajudar a caçar deuses. Minha experiência passada. Posso te ajudar a entrar na universidade. Como condição, quero que você me ajude a limpar meu nome. Por causa dessa acusação infundada, eu perdi meu status. Perdi meus direitos. Minha esposa me deixou. Espero que você possa me ajudar a me reerguer. Ajudar você a se reerguer. Eu apontei para mim mesmo, incrédulo. Sou um estudante que acaba de despertar como portador de sequência. Embora eu seja um pouco orgulhoso, mas não sou tão insolente a ponto de não entender minha posição. Depois de ouvir, Li Tiamin pensou por um longo tempo. Finalmente suspirou e disse: você tem razão. Um negócio em que os lucros não são proporcionais aos riscos está fadado ao fracasso. Vamos mudar de abordagem. Primeiro, eu te ajudarei a completar algumas missões de caça a deuses. Ao mesmo tempo, também vou apoiar você na questão da sua entrada na escola. Fornecerei apoio da melhor forma possível. Se você ainda precisar que eu te ajude a limpar seu nome, então, lamento, mas não poderei ajudar. Esse objetivo é um pouco ambicioso demais. Para comer, é preciso ir passo a passo. Contar com você para fazer tudo de uma vez não é muito realista. Primeiro, você pode me ajudar com uma coisa. Encontre uma pessoa com a sequência de fraudador para mim. Eu ouvi o pedido de Li Tiamin. Fiquei em choque por um momento. Por quê? Na verdade, o motivo pelo qual conseguiram me incriminar por assassinato era porque alguém viu no local um portador de sequência usando uma máscara de xamã. E o único portador de sequência xamã registrado nas proximidades sou eu mesmo. Então, eu suspeito que havia um fraudador na cena, que imitou minha aparência e depois me incriminou. Depois que eu vi, não comentei. Concluir esse assunto é fácil para mim. A policial loira Roy é a sequência de fraudador. Diretor Li, o que você disse? Eu posso concordar. Mas não posso garantir se essa pessoa realmente pode te ajudar. Eu não posso garantir isso. Tudo bem. Está combinado.
Você me ajuda a encontrar a pessoa com a sequência de fraudador. E eu cuido do resto. Estou 90% confiante. Um fraudador que não revelou sua verdadeira sequência. Haverá uma organização por trás disso. Então, vamos começar a discutir sobre caçar deuses. Diretor Lee, eu quero saber como exatamente devemos escolher a equipe de caça aos deuses. Eu olhei para o decreto do governo unificado. Descobri que, se um órfão como eu morrer em combate fora da segurança, as indenizações serão para a equipe de caça aos deuses. Estou muito preocupado em escolher um grupo desonesto, de ser maltratado por eles. Li Tiamin sorriu levemente. A melhor maneira é você montar sua própria equipe sozinha. E, além disso, você terá uma equipe individual. E ainda poderá ganhar o dobro de pontos. Eu serei seu garantidor e irei com você. No dia seguinte, eu vesti meu equipamento. Coloquei minha mochila e saí da escola junto com Li Tiamin. Até agora, os professores e alunos da escola só então descobriram. O diretor Li Tiamin é, na verdade, um portador de sequência. Uma hora depois, à medida que a porta metálica sensível se abria lentamente, eu enfrentei, pela primeira vez, o mundo fora da zona de segurança. Diretor da escola, venha comigo. Terminei de falar. Escolhi avançar na direção com menos sombras. Li Tiamin ficou surpreso por um momento. Não houve questionamentos. Ficou atrás de mim. Caminhamos por um longo tempo. Olhei ao meu redor. Realmente não havia mais ninguém. Deve estar quase na hora. Então tirei uma garrafinha preta do meu mochil. Abri a tampa da garrafa. Isso é algo que peguei quando recebi o equipamento. Perguntando sobre as escamas de verme de areia que peguei. Tem uma forte atração para alguns pequenos deuses. Esperei por mais de meia hora. Finalmente ouvi um alvoroço. Esteja preparado. Faltam apenas 10 segundos. Depois de dar esse aviso, Li Tiamin recuou silenciosamente, mantendo uma certa distância de Qin Xian, para evitar que outros o vissem, dizendo que Qin Xian não atendia aos requisitos para combate solo. De repente, uma sombra alta, com metade da altura de uma pessoa, saltou. Pulou diretamente em minha direção, justo quando aquelas garras longas e afiadas estavam prestes a tocar meu peito. Eu imediatamente dei um passo e saltei alto. Em seguida, agarrei firmemente a adaga de caça a demônios. Enquanto meu corpo descia, dirigi-me diretamente à cabeça desse deus. No entanto, quando estava prestes a acertar, mas ouvi um estalo nítido, tipo crack. Esse deus, que parecia uma barata, virou a cabeça repentinamente em 180 graus. Eu até consegui ver um sorriso estranho nos dois olhos redondos e nojentos daquela criatura. Vi um sorriso estranho. Eu só consegui desistir do ataque. E então pisei com um pé nas costas da armadura distorcida. Saltei novamente. E assim que saltei para o lado, nos dois olhos redondos e negros da armadura distorcida, de repente surgiram duas foices longas e escuras, passando raspando meu máscara. Depois de um golpe falho, a armadura distorcida tentou recolher as foices. Eu aproveitei a oportunidade. Segurando o balde, dirigi-me à cabeça da armadura distorcida, e girei com força com as duas mãos. Direto, com cabeça e terra, foi feito um buraco do tamanho de um tubo de aço. As várias pernas da deformada armadilha se moveram mais duas vezes. Depois disso, não houve mais reação. Estava resolvido. Eu sentei na carapaça da deformada armadilha, ajustando minha respiração. Um corpo tão grande de uma divindade. Se eu comer tudo isso, não vou ficar nas nuvens? Falei e fiz. Eu cortei a articulação da perna da armadilha, e esvaziei a carne de dentro. Fiz um canudo, e coloquei dentro do corpo da deformada armadilha, sugando loucamente o líquido verde que havia lá. Succionei por cerca de 1 minuto, e só então o líquido acabou. Eu arrotei satisfeito. Limpei o líquido dos cantos da boca. Depois fechei a máscara do traje anticongelante. Me encostei preguiçosamente na carapaça da deformada armadilha. Li Tiamin estava não muito longe, e não sabia o que Qin Xian havia feito. Achei que ele de repente tivesse voltado a ser criança. Estava se divertindo muito sozinho. Descansei por um momento. De repente, ouvi um barulho de arrastar. Parece que mais servos de vermes de areia estavam chegando. Algumas horas depois, eu olhei para os corpos dos deuses espalhados pelo chão. Limpei o suco que estava nos cantos dos meus lábios. Ao mesmo tempo, as informações da sequência no meu cérebro também mudaram. A sequência de devoradores de deuses foi promovida. Nível atual da sequência, nível 3. Cavaleiro Escarlate. Nova habilidade, Medalha de Duelo, após matar um deus. O aumento permanente de todo o meu poder atual é 100. Tempo de recarga da habilidade, 1 ano. Aumento de 100 em todo o poder. Se eu usar a violência, então meu poder atual será 3 vezes o normal. E usar a medalha de duelo novamente. Não seria possível aumentar 6 vezes de uma só vez? Usar o cooldown mais cedo. Imediatamente, eu usei a violência. E então ativei a medalha de duelo.
Mirei em um verme de pernas longas. Pisei com força. Devido ao aumento do nível da sequência e ao impulso da violência, este pé direto pressionou o chão. Afundou até a profundidade de meia palma da mão. Este verme de pé longo nem teve tempo de se debater. E já era, morreu instantaneamente. Foi embora sem qualquer dor. Em seguida, senti uma poderosa força inundar meu corpo, que me promoveu em todas as áreas. Coloquei o pé sobre o verme de pé longo ao meu lado. Desta vez, metade da minha panturrilha afundou no chão. Coloquei o último prêmio no meu mochila cheia. Então chamei Li Tianmin para irmos juntos em direção à zona de segurança, para que meu sorriso não se revelasse. Esperei mais de 40 minutos na saída. Finalmente chegou a minha vez. No entanto, quando puxei o zíper, todas as pessoas ao redor ficaram com os olhos bem abertos. Pararam de respirar. Ploc! As placas redondas saíram apressadamente da mochila. Espalharam-se pelo chão. Eu sorri levemente. Por favor, continuem a inspeção. O ambiente caiu em um silêncio estranho. Depois de um momento, foi que alguém começou a reagir. As placas redondas à frente foram todas feitas pelas mãos desse jovem, Qin Xian. Isso é impossível. Tantas placas redondas. Nem pense que você, sozinho, mesmo se você juntasse forças com a pessoa ao seu lado, não conseguiria obtê-las. Alguns espectadores que costumavam se comportar como superiores, agora estavam vermelhos de raiva e pulavam de indignação. Parecia que queriam devorar Qin Xian vivo. Os avaliadores da agência também arregalaram os olhos, franzindo a testa e perguntando: como você conseguiu tantas placas redondas? Como você conseguiu isso? O tom dos avaliadores era rígido, como se estivessem interrogando um criminoso. Eu respondi, com um tom calmo: com licença. A agência de controle de portadores de sequência tem alguma regra que diga que eu devo explicar como matei uma divindade? A expressão dos avaliadores se tornou bastante descontentes, mas tiveram que seguir as regras e realizar a checagem. Todo o processo durou mais de 2 horas até ser concluído. O pessoal de verificação final anunciou a recompensa de Caçador dos Deuses de Qin Xian. No total, 3 pessoas ganharam 800 pontos de Caçador dos Deuses. Como foi uma equipe individual, os pontos foram dobrados. Portanto, ganhou 1.600 pontos. Um total de 800.000 moedas de cobre. 80 frascos de poções de sequência. Devido à quantidade excessiva de recompensas, por favor, dirija-se ao escritório de gestão próximo para retirar. Depois de ouvir, meu sorriso quase se distorceu. 800.000 moedas de cobre. Isso equivale a mais de 60 moedas de prata. Eu me tornei instantaneamente rico. Justo quando eu peguei a mochila vazia, prestes a me virar e sair, fui de repente chamado. Espere um momento. Eu me virei para olhar, e percebi que era uma pessoa que havia questionado-me antes. O que você quer? Quero te convidar para a arena de batalha. E quero apostar a privilégio da saída da zona de segurança 38.324 com você. Eu fiquei um pouco parado. Olhei para Li Tianmin e perguntei: o que é privilégio? Li Tianmin respondeu: os 5 primeiros que acumularem pontos nesta saída. É ter privilégios. A recompensa pode ser aumentada em 10%. Você está maluco? Por que eu deveria apostar com você? Estava prestes a sair, mas fui impedido por ele. Acabei de verificar. Você é o assassino fantasma, portador da sequência. Se eu perder, vou te dar uma arma de caçador de deuses. Espada cega. Eu estava prestes a recusar, quando Li Tianmin me segurou. Isso é uma boa coisa. Você pode aceitar o desafio dele. As armas de caçador de deuses são forjadas, feitas por portadores de sequência. Isso não pode ser comprado nem com dinheiro. Embora as armas de caçador de deuses sejam boas, ainda assim, não consigo aceitar. Não posso expor a questão de ter falsificado minha sequência por causa de uma arma. Estava prestes a recusar. Li Tianmin sussurrou: você não precisa se preocupar. Arena de combate. Não há ninguém assistindo. Apenas vocês dois estão lá dentro. O que aconteceu? Ninguém sabe. Eu perguntei em voz baixa: e se eu matá-lo? Vou ter problemas? Não há. Entrou no ringue de batalha. A vida e a morte são por sua conta. Meus olhos brilharam. Matar não é problema. Então eu estou animado. Depois de assinar o termo de isenção, eu entrei ansiosamente na arena fechada para o duelo. John deu uma risada fria. Também o seguiu. O grande portão se fechou lentamente. Fecharam o local do duelo. Olhando para o portão fechado, uma pessoa de fora disse rindo: aquele garoto já perdeu. John, assim como ele, é um do nível de assassino. Mas o nível de John é nível 2. Matar ele é fácil. Em seguida, ele disse a Li Tianmin: meu amigo, você está pronto para levar aquele garoto para o hospital? Li Tianmin olhou para a pessoa com um sorriso malicioso. Não disse nada. Para o hospital. Não é tão complicado assim. Pode ser um enterro direto. No ringue.
No momento em que o portão se fechou, John imediatamente puxou a faca cega de sua cintura. Ativou a habilidade de assassino. Cortou com a faca em direção às minhas costas. Seu inseto fedorento. Você deve pagar pelo seu desconhecimento imprudente. John já havia planejado como iria torturar Quincy mais tarde. No entanto, justo quando ele achava que esse golpe iria acertar, Quincy diante dele desapareceu de repente. Como isso é possível? Justo quando ele estava apavorado, eu já havia aparecido ao seu lado. Minha força já superava a de um portador comum de sequência, especialmente porque a medalha de duelo aumentou minhas habilidades em 4 vezes, e se sobrepôs a habilidades de violência em 3 vezes, 12 vezes mais força e agilidade. John não teve como se defender. O corpo de John não conseguia acompanhar os movimentos de Qin Xian. Com seu campo de visão, ele viu o rosto louco de Qin Xian sorrindo. Nesse momento, ele imediatamente percebeu. Qin Xian definitivamente não era um assassino. Além disso, o nível de sequência de Qin Xian era absolutamente mais alto que o dele. Percebendo isso, ele imediatamente estendeu a mão para pressionar o botão de rendição no seu dispositivo. Mas, Qin Xian não lhe daria essa oportunidade. Meu punho se ergueu alto. Sussurrei suavemente no ouvido de John, obrigado. Um soco desceu. Acertou perfeitamente o lado do rosto de John. John ainda não teve tempo de sentir nada. Apenas sentiu sua visão sendo comprimida instantaneamente. E então, de repente, desapareceu. John parou de pensar. A porta da arena de combate se abriu lentamente novamente. As outras pessoas estavam um pouco surpresas. Nestes poucos minutos, já foi resolvido tão rápido. Foi porque John já havia derrotado aquele cara. Ele claramente disse que iria torturar aquele cara por um tempo. Como assim acabou em 1 minuto? Ai, se soubesse que terminaria tão rápido, eu não teria vindo. É realmente sem graça. Parece que está errado. Veja, olhando na direção apontada pela pessoa, todos imediatamente arregalaram os olhos. Sob os olhares surpresos de todos, eu saí do portão todo ensanguentado. Eu ainda segurava aquela faca cega na mão. Na manhã seguinte, eu cheguei à sala de aula e acabei de me sentar, quando 2 pessoas apareceram à minha frente. Levantei a cabeça para olhar. Era Liu Huyan e Zhou Yang. Liu Huyan estava segurando o braço de Zhou Yang, e seu olhar para mim ainda estava cheio de medo. Zhou Yang disse, colega, você e meu tio são portadores de sequência. Você poderia, por favor, não levar mais em conta o que aconteceu antes com a Huyan? Eu olhei para Liu Huyan com desprezo. Este é o seu ajudante? Liu Huyan engoliu em seco. Qin Xian. Eu realmente sei que errei. Eu olhei novamente para Zhou Yang. Zhou Yang, você realmente sabe qual é a rixa entre Liu Huyan e eu? Zhou Yang respondeu, com o pescoço erguido, não importa qual seja a rixa. Todos nós somos colegas. Você poderia me dar esse favor? Deixei em paz. Eu realmente não sei quem te deu coragem para falar assim comigo. Seu tio inútil, talvez? Eu tirei o celular do bolso. Joguei para Zhou Yang. Você deve lembrar do celular do seu tio, certo? Ligue para ele. Agora. Caso contrário, eu vou te dar uma bofetada como fiz com o diretor. Vou cumprir o que digo. Zhou Yang lembrou-se do diretor que ainda estava deitado no hospital. Um frio percorria suas costas. Discou o número do tio. Alô, tio. Sou eu. Assim que eu vi que a ligação foi feita, tomei o celular de volta. Alô, é o diretor Zhou? Eu sou Qin Xian. Do outro lado, Zhou Xing ouviu. E imediatamente sorriu. Oh, é você, estudante Qin. Justo agora eu queria te contatar. Você veio me procurar. Que coincidência. A propósito, o que você queria falar comigo? Não é nada demais. O seu sobrinho Zhou Ying quer proteger um inimigo meu. O que você acha disso? Zhou Xing ficou surpreso por um momento. Eu entendi. Por favor, passe o telefone para Zhou Yang. Zhou Yang pegou o telefone. Deu uma olhada em Qin Xian. Tio, não escute o que ele está dizendo. Nós somos todos colegas. Estamos apenas brincando, não temos inimizade. Do outro lado da linha, uma voz fria respondeu. Terminar o relacionamento com essa pessoa. Pedir desculpas a Qin Xian. Se Qin Xian não te perdoar, então sua família não terá mais nenhuma relação comigo. Entendeu? Zhou Yang ouviu as palavras inquestionáveis do tio Zhou Xing. Imediatamente ficou pálido. Mas apenas conseguiu murmurar, sim, tio, eu sei. Em seguida, ele me passou o telefone. Seus olhos estavam cheios de descontentamento e confusão. Eu atendi o telefone. Alô? Diretor Zhou. Obrigado. Assim que Zhou Xing ouviu minha voz, imediatamente voltou a ser caloroso. Estudante Qin. Veja quando você tem tempo. Vamos jantar juntos. Certo. Visto que o diretor Zhou está interessado em jantar junto, claro que eu aceito. Escolha um horário e um lugar. Eu desliguei o telefone e lancei um olhar a Zhou Ying e Liu Huyan. Zhou Yang. O que você diz?
Zhou Liang imediatamente se curvou para mim. Desculpe. Estudante Qin. Eu estava errado sobre o que aconteceu antes. A sua relação com Liu Huyan. Eu não vou mais me intrometer. Liu Huyan, ao ouvir que Zhou Yang não iria mais cuidar dela, imediatamente ficou apavorada e segurou o braço de Zhou Yang, querendo mantê-lo por perto. Zhou Yang também sabia que estava se sentindo culpado. Não se atreveu a olhar Liu Huyan novamente. Soltou a mão dela e virou-se para sair da sala. Eu acenei com a cabeça, interessado. Huyan, parabéns! Você encontrou uma pessoa inteligente. Aproveite bem os últimos momentos de tranquilidade. Ao ouvir Liu Huyan, seu rosto ficou da mesma cor que a parede, sem um pingo de vida. Qin Xian é um portador de sequência. Também é um órfão, sem nenhuma fraqueza. Espera aí. Fraqueza. Ele mesmo não tem fraquezas. Mas as pessoas ao seu redor têm. Qin Xian parece ter uma boa relação com a velha senhora Julie. E também com Wen Shu. Deve ser assim. Pensando nisso, Liu Huyan teve um brilho nos olhos. Se puder pegar essas duas pessoas, talvez isso faça com que Qin Xian pense duas vezes. Após a aula, voltei ao escritório do diretor. Quando eu estava consultando os documentos como de costume, a porta do escritório do diretor foi subitamente batida. Ao abrir a porta, quem entrou foi um velho de cabelo completamente branco. Abra a porta. Quem entrou foi um velho de cabelos brancos. Qin Xian, você é muito habilidoso. Me enganou. Eu olhei silenciosamente para Olof. Ele não respondeu. Eu trabalhei na polícia por 40 anos. Fui enganado 5 vezes no total. Você é o mais jovem de todos. Da última vez que te vi no armazém do Internet Café, eu realmente pensei que você era uma criança miserável. Enganado pelo desgraçado do Wang Defa, que é relativamente rico. Eu nunca pensei que você, um estudante do ensino médio de 17 anos, poderia dominar as ações de um local como Wang Defa. Olof estava contemplando a situação por conta própria. Eu permaneci em silêncio. Quando Olof descobriu que tinha despertado, naquele momento como um usuário de poder de sequência, todas as desculpas eram em vão. Anteontem, enquanto navegava no salão de informações dos usuários de poder de sequência, eu vi suas informações. Fiquei chocado. Então, eu fui imediatamente ao Internet Café e perguntei a Wang Defa sobre você. Você adivinha o que ele disse? Delegado Olof, esta é a pergunta que você quer me fazer hoje? Eu não acho que essas coisas têm algo a ver comigo. Olof ficou surpreso. Você sabe que o Wang Defa não dirá nada, certo? Delegado Olof, eu sou apenas um estudante. A pergunta que você me fez é muito profunda. Eu não consigo entender. Sabemos da sua experiência de ir à internet no Cybercafé. Além de você e o Wang Defa. Apenas Liu Dazi. Você matou Liu Dazi. O Wang Defa não disse nada de novo. Eu realmente não tenho como lidar com você. Eu ainda não perco a compostura. Mas meu coração se apertou. Não imaginei que Olof ligasse a morte de Liu ao acidente que levou à morte de Dazi. Ele se relacionou consigo mesmo. E além disso, você tem um álibi muito sólido. Eu vi as gravações da escola daquela manhã. Você chegou à escola em menos de 10 minutos após a morte de Liu Dazi. Isso significa que o assassino não sou eu. Um brilho astuto apareceu nos olhos de Olof. O olhar dele, você deveria me perguntar. Quem é Liu Dazi? Diante do questionamento do inspetor, eu balancei a cabeça. Já que conheço Wang Defa, como eu não conheceria Liu Dazi? Olof fechou levemente o punho. Você é muito cauteloso. Você é praticamente um criminoso nato. Sim, como eu disse, você não tinha tempo para cometer crimes. Desde que naquele dia, você ainda não tivesse despertado sua habilidade de sequência. Eu disse calmamente, mas eu realmente despertei. Você pode fingir que despertou sua habilidade de sequência no último fim de semana. Mas na verdade você já estava usando suas habilidades de sequência há muito tempo. Eu dei de ombros. Inspetor Olof, sua suposição é interessante. Mas, como você pretende provar isso? Olof suspirou. Como eu acabei de dizer, você é muito cauteloso. Você queimou o corpo de Liu Dazi. O cérebro dele já era uma massa de mingau. A habilidade de morte dos seres imortais não pode ser ativada. Eu falei sério novamente, detetive Olof. Tudo o que você disse é uma suposição. Não há evidências. Então, por favor, não diga que fui eu quem queimou o corpo do Liu Dazi. Porque eu não fiz isso. Tudo bem, tudo bem. Estou ouvindo você. Olof sorriu indiferente. E disse, você esmigalhou a cabeça do John. O cérebro dele estava espalhado por todo o ringue. Isso também nos impede de acessar suas memórias enquanto ele estava vivo. Matar o John foi uma perda de controle da minha parte. Sinto muito. Quanto às outras coisas que você disse, detetive, eu realmente não estou claro. Olof puxou um charuto e acendeu o cigarro. Você sabia? Alguns dias antes da morte do Liu Dazi, a uma distância da zona segura 54.320,
2 estações de saída. Encontramos 3 corpos carbonizados. Ao ouvir isso, eu fiquei tenso, fora de controle. Não esperava. Olov, surpreendentemente, ligou isso também. Olov estava fumando um charuto, com os cantos da boca levantados. Continuou calmamente: "Those three people not only had their heads smashed, mas também foram queimados depois. Isso não soa familiar?" Eu queria me acalmar, mas as gotas de suor ainda escorriam da minha testa instintivamente. Eu só podia contar com o silêncio para manter minha calma. Em seguida, Olov disse mais uma vez as palavras que eu menos queria ouvir. Este assassinato aconteceu na saída da zona de segurança 54320. Após os restos dos deuses misteriosamente desaparecerem do lixo. Colega Kim Sian, você acha que existe alguma ligação entre os dois? Eu controlei para que minhas cordas vocais não tremessem e comecei a falar devagar, mas você não tem nenhuma evidência. Detetive Olov, tudo o que você disse são apenas suas suposições. Você não está errado. Eu careço de provas. Mas você acha que eu estou focado nessas pessoas em si? Olov balançou a cabeça e sorriu. A vida e a morte de John. A vida e a morte de Liu Dazi. E a vida e a morte daqueles 3 corpos sem nome. Eu não me importo com isso. Como eles morreram? O que aconteceu com eles antes de morrer? Isso também não é importante para mim. O que eu sempre estive interessado é apenas uma coisa. Você roubou os restos de um deus. Onde você os escondeu? O que você fez? É isso que mais me interessa. Colega Kim, você pode responder a essa pergunta para mim? Sinto muito. Eu ainda não entendo o que o detetive Olov está dizendo. Eu não estou mais nervoso, mas estou sorrindo, já que ele já adivinhou tudo. Então só matando-o poderá resolver tudo. Olov disse: Kim Sian, na verdade, você já pensou que você não pode escapar. Eu tenho 90% de certeza que sua sequência não é de assassino. Não sei qual método você usou para falsificar a sequência. Se eu quiser te desmascarar, apenas leve você para a administração para testar novamente. Um poder de sequência já é o suficiente. Ao ouvir isso, eu fiquei surpreso por um momento. Olhei para Olov com um certo espanto. Kian havia perguntado antes. Uma vez que o nível de um portador de poder de sequência é determinado pela agência, não haverá mais verificações, a menos que esse portador de poder de sequência tenha sido condenado. Olov não poderia deixar de saber dessas coisas. Algo estava errado. Eu me sentia como um rato cheirando queijo, enquanto acariciava o braço da cadeira. Eu perdi-me em pensamentos. O detetive Olov. Eu acabei de pensar em uma questão que preciso confirmar com você. Embora haja algumas grandes zonas de segurança na Blue Star, essas zonas de segurança, no entanto, parecem não se interconectar. Mesmo a rede que usamos normalmente é apenas uma rede local dentro da zona de segurança, não é? Olov não sabia por que Kim Sian faria essa pergunta, mas ainda assim acenou com a cabeça. Você está certo. Entre as grandes zonas de segurança, há inúmeras divindades maiores vagando, e a humanidade não consegue passar. Não é possível estabelecer uma conexão de rede. Quanto à forma como o governo unido se comunica entre as zonas de segurança, eu sou um velho da delegacia de polícia. Não sei. Eu assenti com a cabeça. O detetive Olov. Deixe-me fazer outra pergunta. De onde você veio? Ao ouvir a pergunta de Kim Sian, o sorriso de Olov ainda estava em seu rosto. Apenas a gentileza em seus olhos estava um pouco mais distante. Kim Sian, o que você quer dizer? O detetive Olov. Vou perguntar de forma mais clara. De qual zona de segurança você vem? Ou talvez, você vem de algum lugar desconhecido? De qualquer forma, você não é uma pessoa desta zona de segurança, certo? Ah, sim. Talvez eu não devesse te chamar de detetive Olov. Afinal de contas, o verdadeiro detetive Olov nunca saiu desta zona de segurança. Olov guardou o sorriso do rosto. Aluno Kim, a história que você contou é um pouco exagerada. É mesmo? É público. Então eu também tenho uma história para contar ao detetive Olov. 3 anos atrás, aconteceu um protesto de usuários de habilidades sequenciais nesta zona de segurança. E a razão da protesto é que o governo unido em relação à segurança da área está testando os habilidosos da sequência com muita frequência. Níveis da sequência. Habilidades da sequência. Todos precisam ser testados individualmente. Isso deixou os habilidosos da sequência extremamente inquietos. Portanto, sob a organização de algumas pessoas, começou uma grande manifestação. Desde então, o governo unido estabeleceu que a habilidade da sequência dos habilidosos na área de segurança seria testada apenas uma vez, a menos que a pessoa já estivesse condenada. Só então seria feito um segundo teste. Após ouvir, Olov franziu a testa, e seu olhar se tornou alerta. Detetive Olov, você é um veterano da área de segurança.
e participou daquela manifestação. Por que você não sabe sobre a mudança de política do governo unido? Eu bati levemente os dedos na mesa, apoiando o queixo com uma mão. Detetive, estou curioso. De onde você realmente veio? E mais, o verdadeiro detetive Olof. Onde ele está enterrado agora? Olof respirou fundo. Qin Xian, você deveria saber. Eu não relatei diretamente suas coisas, mas vim para conversar com você. Não há malícia nisso. Detetive Olof, você deveria saber. Eu não publiquei diretamente suas coisas no fórum, mas continuei sentado e conversei com você. Também não há malícia. Olof balança a cabeça. Colega Qin Xian, eu acho que sua sequência é muito provável que seja a esperança da humanidade para contra-atacar os deuses. Portanto, espero que você possa cooperar. Cooperar com o quê? Cooperar com experimentos em humanos. Ou cooperar com cortes biológicos. Eu sorrio desprezivamente. Não fale sobre a esperança da humanidade. Quando eu mesmo não tinha esperança para viver. Não havia ninguém para me salvar. Já que você não quer acreditar em mim, então não vou dizer mais nada. Claro, eu também não vou impor minhas ideias e vontades a você. Algumas coisas. Mais tarde você entenderá. Após dizer isso, Olof enrola novamente o cachecol ao redor do pescoço. Levantei-me do sofá. Despedi-me de Olof. Suspirei aliviado. Quase fui levado a ser fatiado por esse velho. Foi por pouco. É evidente. Se a minha suposição estiver correta, então Olof definitivamente veio de outra zona segura. Esse tipo de coisa não pode ser algo comum, que a sequência balança pode realizar. Ou talvez ele tenha uma organização poderosa por trás. Depois de sair da escola, peguei um ônibus e fui para a Secretaria de Educação. Consegui 5 frascos de poção com Zhou Xing, e garanti a qualificação para o ingresso especial na universidade. Zhou Xing claramente não estava muito satisfeito, mas minha atitude firme fez com que ele não ousasse pedir demais. Ele só pôde aceitar este acordo. Pouco depois que saí, um homem de meia-idade com o rosto marcado pelo tempo bateu à porta do escritório de Zhou Xing. Ah, Xing, desculpe por interromper seu trabalho. Zhou Xing não tem muitos sentimentos bons em relação ao seu irmão Zhouzi. O que há de errado? É assim. O pequeno bastardo, Zhou Yang, voltou para casa e me contou sobre o que aconteceu esta manhã. Me contou o que aconteceu na sala de aula. Fiquei tão irritado que lhe dei uma surra. Então, não trouxe ele aqui para pedir desculpas? Pequenino bastardo. Não vai entrar para pedir desculpas ao seu tio? Quando Zhou Yang entrou, suas bochechas estavam inchadas por causa do fluxo sanguíneo, e suas órbitas oculares mostravam o vermelho de ter chorado. Tio, desculpe. Zhou Xing virou o pescoço e disse a Zhou Yang, eu não te disse? Não pense que por ser meu sobrinho, você pode fazer o que quiser na escola. Eu te digo, hoje foi apenas sorte sua. Porque Qin Xian teve que fazer minhas vontades. Então não fez nada com você. Do contrário, ele teria te matado. E eu não teria como te defender. Entendeu? Zhouzi, ouvindo isso, disse cautelosamente a Xing. Qin Xian não é apenas um estudante? Como ele poderia matar alguém? Zhou Ying é tão desobediente. Foi você quem criou isso. Zhou Xing apontou friamente para Zhouzi. Eu já avisei vocês. Qin Xian não é alguém que vocês podem provocar. Hoje ele disse que tem uma inimizade mortal com aquela garota. Aquela garota com certeza não vai viver por muito tempo. Se provocarem mais, só trarão problemas. Se vocês perderem a vida, não contem comigo para ajudar. Se alguém perguntar sobre Qin Xian no futuro, a única resposta é: não sei, tio. Mas Qin Xian é meu colega de classe. Eu disse que não sei. Os outros também não vão acreditar. Você está sendo idiota? Apenas diga que não se lembra. Não sei. Não está claro. Quem mais pode fazer algo com você? Que se dane se ele acredita ou não. O mais importante é manter a vida. Depois que Zhouzi levou Zhou Yang, ele o advertiu severamente durante o caminho. Ouça o que seu tio diz. Não provoquem mais Qin Xian. Entendeu? Vá para casa e prepare algo para comer. Eu vou ao hospital cuidar da sua mãe. Ouvi dizer que alguém pagou muito pela taxa de cirurgia. O hospital decidiu que aquela pessoa seria a primeira a passar pela cirurgia. Eu preciso ver qual é a situação. Zhou Yang voltou para casa com a cabeça baixa e desanimado. Ele não acreditava nas palavras de Zhou Xing. Achava que seu tio estava exagerando. Mas a realidade logo lhe mostrou. O que Zhou Xing disse não era apenas uma invenção. No dia seguinte, ao ir para a escola, havia 2 viaturas policiais paradas na entrada da escola. Assim que Zhou Yang viu os carros de polícia, seu coração deu um salto. Ele ficou inexplicavelmente sem reação por um momento. Ao continuar caminhando, ele viu Li Tianmin na entrada da escola, conversando com um detetive que usava um cachecol e fumava um charuto. Parecia que eles estavam discutindo um caso, mas ao passar ao lado dos dois, ele ainda ouviu 6 palavras.
que fizeram seu sangue gelar instantaneamente. Liu Huyan está desaparecida. Qin Xian realmente matou Liu Huyan. Zhou Yang ficou com os pelos do corpo arrepiados. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Olor se aproximou. Colega Zhou Yang, você está bem? Zhou Yang olhou para Olor com perplexidade. Balançou a cabeça. É assim. Queremos entender mais sobre Liu Huyan. Ouvi dizer que vocês são um casal. Não sei. Eu não sei. Não sei de nada. Zhou Yang apressadamente balançou a cabeça. Não me pergunte. Não me lembro de nada. Olor franziu a testa. O estado de Zhou Yang. É óbvio que ele sabe de algo. Liu Huyan é colega de classe de Qin Xian. A intuição lhe dizia. Essa questão está relacionada a Qin Xian. Neste momento eu estava dormindo no escritório do diretor. Fui acordado pelo som da batida na porta. Abri a porta. E vi um velho de cabelo branco. Detetive Olov. Como nos encontramos de novo? Você acha que nossa escola é um escritório de polícia? Vem aqui todos os dias. Olov não se importou com a recepção fria de Qin Xian. Entrei de lado no escritório do diretor. Sentei-me no sofá ao lado. Eu vim hoje para conversar sobre algumas outras coisas. Eu fiz uma cara de desprezo. Pode falar. Que história é dessa vez? Liu Huyan desapareceu ontem à noite. Você sabia? Liu Huyan realmente desapareceu. Eu franzi a testa ao ouvir isso. O detetive Olov. Como é que eu ouvi isso? 48 horas após o desaparecimento. A polícia registrou o caso. As regras da polícia. Eu sei disso melhor do que você. Não se preocupe com isso, Qin Xian. Eu só quero perguntar. Entre 7 e 7:30 da noite. Onde você estava? Eu estava no departamento de educação. O diretor do departamento de educação, Zhou Xing, gostou de mim. Ele insistiu em me dar uma vaga especial que tinha. O departamento de educação está a várias paradas de ônibus da escola. Como o desaparecimento de Liu Huyan poderia estar relacionado a mim? Você não está realmente suspeitando que eu tenho habilidade de me dividir, está? Sequência de duplicação. Existe realmente essa sequência? Você sabe como descobrimos que Liu Huyan estava desaparecida? Eu não sei. Por que a casa da Liu Huyan pegou fogo ontem às 7:30? Pegou fogo. Toda a sua família morreu no incêndio. Apenas o corpo dela não foi encontrado. Depois que Olor terminou de falar, ele olhou atentamente para a reação de Qin Xian. Vendo sua expressão, ele parecia realmente não saber sobre Liu Huyan. O fato de que toda a família havia sido assassinada. Mas Olor já conhecia os antecedentes de Qin Xian. Não o vê como um estudante comum. Portanto, mesmo que a reação de Qin Xian não apresenta-se falhas, Olor ainda acredita que ele é o assassino. Assassinato e queima de cadáver. Este método de operação não soa um pouco familiar? Eu acenei com a cabeça. Realmente é familiar. E os dois casos que o detetive Olov me contou quando te vi ontem têm semelhanças. Exatamente. É isso mesmo. Na minha opinião, esses 3 casos devem ter sido cometidos pela mesma pessoa. Eu exprimi um olhar de concordância. Eu também acho isso. Os 2 primeiros casos foram você que fez. Nós já estamos em sintonia. Então, desta vez, como você matou toda a família de Liu Huyan e ainda a fez desaparecer? Detetive Olov, você entendeu errado o que eu quis dizer. O que eu quero dizer é, eu não poderia ter tido tempo para matar toda a família de Liu Huyan. Neste caso, eu tenho um álibi sólido. O assassinato da família de Liu Huyan e o seu desaparecimento não tem nada a ver comigo. Os 3 casos foram cometidos por uma mesma pessoa. Então, os outros 2 casos também não têm relação comigo. Eu sou inocente. Colega Kim, conversar assim não tem graça. Eu vim até você por iniciativa própria. Na verdade, quero te ajudar. Detetive Olov, eu agradeço muito a sua boa vontade. Estou indo muito bem. Não preciso da sua ajuda. Se você tiver energia, quem sabe ajudar os órfãos que vagam perto da zona de segurança. Você também é um órfão vagante. Se você tiver que dizer assim, eu não posso fazer nada. Não é? Eu gostaria de perguntar. A família de Liu Huyan foi queimada viva. Primeiro, foi morto. Depois, queimou o corpo. Esses detalhes do caso. Não podemos revelar muito mais. Eu dei de ombros. Tudo bem. Então, desejo que consigam resolver o caso. Olov não obteve nenhuma informação útil de Qin Xian. A razão mais importante é que ele não consegue explicar por que Qin Xian consegue matar de tão longe. Vários indícios mostram que Qin Xian está definitivamente relacionado ao desaparecimento de Liu Huyan. Olov ficou preso em um beco sem saída. Ele já começou a pensar se a sequência de Qin Xian está relacionada ao tempo, com assassinatos ou clones. Depois que Olov foi embora, eu me apoiei na cadeira e organizei meus pensamentos. A única pessoa que tem inimigos com Liu Huyan sou eu mesmo. Afinal, foi ela quem mandou o seu tio, Kun Shenglong, me perseguir. Essa é uma rivalidade que não se apaga.
Além de mim, quem mais iria matá-la? De repente, sem mais, uma imagem passou pela minha mente. Uma bela moça de cabelos longos e olhos grandes. Seu sorriso doce me fez estremecer. Eu me senti como se tivesse tomado um choque. Imediatamente saltei da cadeira. Cheguei à biblioteca. Vi o Enxu ainda sozinha, quieta, resolvendo problemas. Tem algo que quero te perguntar. Fui eu quem fez. O Enxu respondeu diretamente, olhando-me calmamente. Ela quer me prejudicar. Então eu a matei. Há algum problema? Na verdade, não há problema. A família dela tem me dado trabalho sem parar. Então matei toda a família dela. Há algum problema? Também não há problema. Então é isso. Depois de conversarmos um pouco, o Enxu continuou focada fazendo exercícios. Embora eu ainda estivesse um pouco curioso, eu não fiz tantas perguntas. Porque eu também tenho segredos inconfessáveis. Justo quando eu estava prestes a ir para a aula, de repente, ouvi um choro. Vi uma garotinha de rosto redondo na porta da biblioteca. Enquanto chorava e perguntava: com licença, quem é o irmão do Qin Xian? Eu fui até lá e me agachei. Eu sou o Qin Xian. O que você precisa? Minha avó é a Juri. Ela foi agredida no hospital. O dinheiro também foi roubado. Me deixaram voltar de ônibus para te encontrar. Meu rosto ficou sério. Virei-me para o Enxu e disse: preciso ver a professora Juri. Hoje, vou ter que incomodar você a fechar a biblioteca de novo. Chegando ao hospital, um cheiro de desinfetante enchia o ar. Seguindo a Qian, percorri o hospital. Logo vi um grupo de médicos e enfermeiros em volta. Ao lado, havia alguns homens altos e robustos, vestidos de forma simples. Olhando para a professora Julie, coberta de sangue, eu apertei os dentes. Eu sou um familiar da Julie. Por favor, me deixe passar. A enfermeira ainda estava um pouco hesitante, vendo que Qin Xian parecia apenas um estudante, com medo de que ele fosse como a velhinha deitada, e fosse espancado até quase a morte por um grupo de brutamontes ao lado. Então perguntei gentilmente: você é muito jovem. Não seja tão impulsivo. Enquanto falava, a enfermeira me lançou um olhar, indicando que aqueles brutamontes ao lado não eram fáceis de lidar. Eu acenei para a enfermeira: obrigado. Você não precisa se preocupar. Eu estou bem. A enfermeira viu que eu falava com certa calma. Não parecia um estudante do ensino médio comum. Então ela perguntou curiosa: quem é você? Eu olhei para aqueles brutamontes e disse: eu sou quem os mata. A pessoa que não precisa ser punida. Assim, todos ficaram em silêncio. Aquele que pode matar sem ser punido. Só existe um tipo de pessoa: os portadores de habilidades de sequência. Ao ouvir isso, a enfermeira percebeu que não poderia intervir nesse assunto, e rapidamente pegou o Qian e saiu correndo. E os brutamontes ao lado olharam-se uns aos outros com ainda mais pavor. Não me atrevi a me mover. Meu rosto se apagou. Calmamente, perguntei ao médico ao lado: eu gostaria de saber se ela ainda tem salvação. Alguns médicos, ao ouvirem, olharam-se uns aos outros e suspiraram. Há como salvar. Mas a senhora é idosa. Mesmo se conseguir salvá-la, ela pode acabar paralisada na cama. Além disso, ela já iria passar por uma cirurgia de câncer de estômago. Esta lesão, a cirurgia pode custar a vida dela. Eu acenei com a cabeça. Então, se ela não tivesse se machucado, após a cirurgia, ela deve conseguir se recuperar bem. É mesmo? Mais ou menos isso. A senhora veio ao hospital ontem. Todos os indicadores dos exames estavam ótimos. Se removermos a parte cancerosa do estômago, a recuperação não deve ser difícil. Um homem forte ao lado imediatamente apontou para isso e bradou para o médico: que besteira! Você claramente disse que essa senhora, não importa se está ferida ou não, não seria salvável. O médico olhou para o homem com um certo medo. Foi você quem me fez dizer isso. Eu nunca disse isso. O grande homem arregalou os olhos. Você está falando bobagens. Procurando briga. O grande homem levantou o punho. Ele fez como se fosse socar o médico. Bum! De repente, uma sombra apareceu diante do grande homem. O grande homem saiu disparado como um projétil. Ele colidiu com uma fileira de estantes no corredor. Eu recuei o punho. Olhei rapidamente para o grande homem deitado no chão. Então, continuei a olhar para o professor Ju, cujos peitos subiam e desciam levemente. Todos ficaram em choque. Não se atreviam a se mover. E não ousavam falar. Eu também não me importava com eles. Olhando para o professor Ju, com o rosto todo ensanguentado, fui lentamente cerrando os punhos. Por favor, vão cuidar dela primeiro. Dinheiro não é problema. Eu pago. Alguns médicos, ao ouvirem isso, ficaram aliviados como se tivessem recebido um grande perdão. Apressadamente disseram: ok, ok, ok. Vamos cuidar disso agora. Olhei para os grandes homens, com rostos pálidos. Finalmente, minha visão parou em um que parecia um pouco mais. O corpo do homem de meia idade, baixo,
Este homem de meia idade, embora também estivesse um pouco assustado, mas ainda assim se atreveu a me encarar, como se tivesse algum respaldo. Você é diferente deles. Olhando para o mais inútil. Então você deve ser o responsável. O homem de meia idade se endireitou à força. E, com coragem, disse, e daí? Não pense que só você é um usuário de poder de sequência. O tamanho da zona de segurança. Dragões escondidos e tigres adormecidos. Não permite que você, garoto, haja de forma irresponsável. Eu assenti. Isso mesmo. Estou de acordo com o que você disse. Portanto, ainda não agi contra vocês. Mas você a machucou assim. Até agora. Só gritar não será suficiente. Diga o nome do seu apoio. Dizia. Eu tirei meu celular. Se vocês estão vivos ou mortos. Depende do quão impressionante é o nome que você vai dizer. Eu segurava o celular, olhando friamente para o homem de meia idade à minha frente. Seu coração ficou sem razão, alarmado. De repente, uma sensação de presságio ruim começou a pairar na mente. Você não pode me matar. Mate-me. Você também será responsabilizado. Foi então que meu telefone de repente tocou. Alô? Diretor Zou. Alguma coisa de errado? A voz de Zhou Xing do outro lado da linha estava levemente carregada de raiva. Estudante Kim. Nós não combinamos de nos encontrar na escola hoje? Conseguir a vaga especial. Você simplesmente não reconhece. Até mudou como se dirige a mim. Só então eu me lembrei que ontem eu prometi a Zhou Xing que hoje eu entregaria a poção secreta a ele. Desculpe, tio Zhou. Estou no hospital lidando com algumas coisas. Eu te dou amanhã. O que acha? Você está no hospital. Como assim? Fui ferido enquanto caçava divindades. Não. Um parente foi atacado no hospital. Eu vim verificar a situação. Ao ouvir isso, Zhou Xing achou engraçado bater no seu parente. Isso é realmente não querer viver. Certo. Então eu farei isso amanhã. Irmão, me salve. Foi então que o homem de meia idade à minha frente gritou apressado para o telefone. Irmão, me salve. Sou eu. Estou no hospital tratando sua esposa. Acidentalmente machuquei alguém. Peço que venha me salvar rapidamente. Do outro lado da linha, Zhou Xing ficou em silêncio por um momento. E disse, estudante Kim, por favor, passe o telefone para aquela pessoa. Diretor Zhou. Este incidente não é tão fácil de resolver como da última vez. Você tem noção do que está acontecendo? Zhou parecia muito nervoso. Pegou o telefone com as duas mãos. Alô? Irmão. Sou eu. Eu falei sobre isso ontem. Não provoque Kim Xian. O que você quer dizer? Está tentando me irritar intencionalmente? Você não ouviu nada quando eu xinguei Zhou Yang, né? Eu não sabia que aquela velha era parente de Kim Xian. Não disseram que ele era órfão? Como eu poderia imaginar isso? Não importa se ele é ou não, já que ele apareceu. Então significa que você está se sentindo à vontade demais para agredir uma velha? Não é isso, irmão. Você também sabe. Para operar sua cunhada. Eu esperei quase meio ano na fila. De repente, alguém pagou muito dinheiro para furar a fila. Eu, claro, não posso ficar feliz com isso. Com esse pouco dinheiro que você tem, conseguir entrar na fila depende das minhas conexões. E ainda fico escolhendo e barrando o hospital de ganhar dinheiro. Quem te deu coragem? O diretor do hospital nem se atreve a ofender o chefe da região. Eu arranquei o celular, velhinha. Originalmente, depois da cirurgia, ela poderia se recuperar. Agora está quase morrendo. Zhou Xing caiu mais uma vez em silêncio. Colega Kim. Ele é meu irmão. E também é o pai do seu colega Zhou Yang. Não sei se você pode. O pai do Zhou Yang. O que isso tem a ver comigo? Você não acha que Zhou Yang e eu temos uma boa relação? Tudo bem. Se eu quisesse salvar a vida do meu irmão, quais são suas condições? 5. Estou te deixando definir as condições. Não é para você brincar. Tio Zhou. Vou te fazer uma nova oferta. Apenas não se envolva com o assunto dos Zhouzi. Vou te dar mais um. Vou te dar mais uma garrafa de poção mágica. Agora sim. Zhou Xing hesitou. Ele tentou perguntar novamente, afinal, ele é meu irmão. Ele é meu irmão de sangue. Você pode não. Não vai aumentar mais. É só um. O amor vai ou não. Irmão, você não pode fazer isso. Zhous, embora não soubesse sobre que negociação estavam falando, mas também ouviu seu próprio irmão negociando sua vida. Zhou Xing já estava farto da família de seu irmão mais velho. Eles eram como parasitas pendurados nele. Ele se esforçou para estudar, trabalhando duro para se dar bem. Finalmente chegou à sua posição atual. Mas não era para enterrar a família inútil do irmão mais velho. Pensando nisso, Zhou Xing não hesitou mais. Cuide disso você mesmo. Vamos nos encontrar amanhã. Depois de amanhã então marca registrada. Depois de amanhã eu te vejo. Ok, tchau. Eu desliguei o telefone. Olhei para Zhou, que estava pálido como papel.
Seu irmão aqui não está muito funcional. Além de Zhou Xin, há outros aliados? Se houver, diga logo. No banheiro. Eu lavei o sangue das minhas mãos. Em seguida, tirei o celular. Discou para o departamento de gestão de sequências. Alô, olá. É assim que é. Eu acabei de matar algumas pessoas. Eu quero me entregar. Não demora. Duas pessoas vestindo roupas formais se aproximaram. Eles ficaram um pouco surpresos. Parece que não esperavam que alguém matasse tantas pessoas. Que, surpreendentemente, fosse um garoto. Você matou 7 pessoas. É um incidente de segurança muito sério. Como punição, você precisará ganhar 14 pontos de caçador em 6 meses. Ao ganhar pontos, você só poderá reivindicar recompensas de poções de sequência. Não poderá desfrutar de recompensas em dinheiro. Entendeu? Certo. Eu entendi. Desculpe incomodar vocês dois. Um funcionário da administração disse com seriedade. Disse, é bom que você saiba que está causando problemas. Da próxima vez, contenha-se. Não seja tão impulsivo. Embora nós, os portadores de habilidades de sequência, sejamos diferentes das pessoas comuns. Mas, afinal, viemos de pessoas comuns. Devemos continuar a ter um certo respeito pela vida. Em seguida, eu procurei o médico novamente. Perguntei respeitosamente, doutor, o paciente realmente não tem salvação? O médico suspirou, sinto muito. Fizemos o nosso melhor. Mas se a diretora estiver disposta a ajudar, talvez haja mais oportunidades. A diretora é como você. Também é uma dotada de habilidade de sequência. A habilidade de sequência dela é a de curandeira. Ao ouvir isso, minhas esperanças foram reavivadas. Como posso entrar em contato com a diretora de vocês? O médico pensou um pouco e disse, mas nós, a diretora não faz cirurgia há muito tempo. Mesmo quando o diretor do Bureau de Gestão de Sequências veio ao hospital, ela apenas enviou o diretor para um hospital em outra área. Não agiu por conta própria. Nem mesmo o diretor do Bureau conseguiu. Depois de ouvir isso, a fantasia que havia recém-surgido foi novamente destruída. Nesse momento, o telefone do médico tocou. Alô, diretora. Sou eu. Sim, ele está ao meu lado. Certo. Entendi. O médico me olhou surpreso. A diretora pediu para você ir ao escritório dela. Talvez ela esteja disposta a te ajudar. Eu também fiquei um pouco surpreso. Esta diretora quer me ver. O que será que ele viu em si mesmo? Não será que ele é igual ao Olof? Sabe do seu próprio segredo, não é? Será que o diretor está aliado ao Olof? Peguei o elevador até o 5º andar do hospital. Este andar inteiro é onde o diretor trabalha. É aqui em Cian que chegou? Venha aqui. Uma voz feminina madura e suave soou do compartimento interno. Certo. Diretor. Caminhei até o compartimento. Ao abrir a porta, vi uma bela mulher de cabelos longos. Ela estava sentada em frente ao computador digitando. O diretor ajustou seus óculos de armação fina. E com um sorriso maduro, disse, você é a Kim Cian, a aluna da escola Jiwon. Sim, sou eu. Quando você saiu da zona de segurança para caçar deuses, não tinha um garantidor. Que era seu diretor, Li Qianmin? Já que ele aceitou ser seu garantidor, então deve ter uma relação muito próxima com você. Ainda. Tudo bem. Não quero afirmar isso com certeza, para não acabar não conseguindo recusar o pedido da Shen Feng. Shen Feng disse, você usa seu celular para ligar para ele. Eu disquei o telefone do Li Qianmin, e então passei para Shen Feng. Do outro lado da linha, Li Qianmin ofegou, alô. O que você quer comigo, seu moleque? Estou ocupado, sabia? Fala logo. O que você quer? Mas Shen Feng de repente teve os olhos vermelhos. Li Qianmin. Seu canalha. Li Qianmin do outro lado da linha ficou paralisado por um momento. Sem resposta, ele desligou o telefone. Ouvindo o som de ocupado no celular, Shen Feng, irritada, jogou o celular no chão. Eu rapidamente fui pegar o celular para verificar. Felizmente, havia apenas arranhões leves nas costas. A câmera e a tela estavam intactas. Shen Feng se enxugou o rosto. Parece que ela limpou as lágrimas do canto dos olhos. Kim Cian, eu estou tratando daquela velhinha. Mas tem uma condição. Desde que você possa atender, eu faço a cirurgia agora mesmo. Eu quero convidar Li Qianmin para jantar no restaurante Onjun. Você pode me ajudar a levá-lo lá? Eu fiz uma careta. Eu achava que Shen Feng estava interessado em mim, pensando que se eu usasse meu charme para salvar a professora Ju, não seria inaceitável. Não esperava por isso. Ai! Na frente de Shen Feng, eu disquei novamente o número de Li Qianmin. Shen Feng quer jantar com você. Se você não aceitar, não vai querer salvar a professora Ju. Agora a professora Ju está sendo espancada e quase sem vida. Se ela não agir, ela pode morrer a qualquer momento. Me faça um favor. Apenas jante com ela. Julie não tem nada a ver comigo. Se for morrer, que morra. Kim Cian.
Não pense que por eu ser gente boa, você pode se aproveitar de mim. Sobre você ter pedido para ela me ligar, eu ainda não fui cobrar você. Velho Lee, a professora Ju realmente é uma pessoa comum, mas foi antes de eu despertar minha habilidade de sequência. A única pessoa que foi boa comigo. Habilidosos em sequência não são bestas. As pessoas devem ser gratas e retribuir. Em outras palavras, velho Lee, velho Ji, se um dia você estiver em apuros, há momentos em que você precisará da minha ajuda. Você espera que eu te dê algumas poções de sequência, para pagar a dívida que tenho agora. Ou como eu ajudei o professor Ju, ajudar com todas as forças. Lee Tianmin ouvia minhas razões. Ele realmente ficou tocado. Qin Xian agora já está decolando. E o futuro é ainda mais promissor. Eu pode acabar precisando contar com ele. Certo. Você me convenceu, garoto. Eu te prometo. Ir jantar com Shen Feng. No entanto, essa situação é um pouco complicada. Você precisa me dar 10 frascos de poção de sequência como compensação. Eu ainda não tinha tido a chance de falar. Shen Feng veio e tomou meu telefone. Lee Tianmin, você ainda pede compensação depois de jantar comigo. O que você quer dizer? Eu sou assim tão desprezível? Bip, bip, bip. Lee Tianmin desligou novamente. Aproveitei que Shen Feng ainda não teve tempo de jogar o celular. Rápido, peguei meu celular de volta. Então, tentei agradar, diretora Shen. Você também ouviu o que o diretor Lee disse. Ele concordou. Poderia me ajudar a fazer a cirurgia do professor Ju? Shen Feng estava tão irritada que apertou o punho. Com dificuldade, ela disse, eu sei. Estou indo preparar a cirurgia agora. Deixe um número de celular. Eu vou te mandar o resultado da cirurgia. E também o horário da reserva no restaurante Onjun. Lembre-se de avisar o Lee Tianmin. Ok. Muito obrigado, diretora Shen. Saí do hospital alegremente. Fui para o ônibus de volta à escola, assobiando uma canção. Não havia ido muito longe. A polícia recebeu uma denúncia de homicídio. Chegaram ao hospital. Olof estava agachado na janela da sala, observando furtivamente o que acontece no quarto do hospital. A mulher dentro está deitada na cama do hospital. Há também um jovem sentado ao lado organizando as coisas. Olof já viu aquele jovem. É Zhou Yang. Olhando para do mãe e filho Zhou Yang, que parecia um pouco miserável. Olof não demonstrou nenhuma simpatia. Ele já viu esse tipo de coisa muitas vezes. Já está acostumado. Além disso, ela tem o direito de entrar no hospital para se tratar, o que já é melhor do que 99% das pessoas. A atenção de Olof está agora concentrada em apenas um lugar, que é o segredo de Qin Xian. Roy, poderia me ajudar, por favor? Olof saiu da porta do quarto e disse à policial loira atrás dele, por favor, fique de olho em Zhou Yig e sua mãe. Se alguém tentar matá-los, você deve registrar bem a cena. Preserve as provas. E depois me entregue. Quando alguém os matar, eu estarei lá ao lado registrando furtivamente. Não precisa impedir? Não preciso. A vida dessas duas pessoas não é tão importante. Olof acendeu um charuto, ajustou o ângulo do cachecol em seu pescoço e acrescentou, se você conseguir completar essa tarefa, então, quando eu voltar para a área Sigma, vou considerar te transferir também. Esta tarde, assim que saí da escola, recebi uma ligação. Eu sou Qin Xian. O que você precisa de mim? Eu sou Olof. Quando a voz grave do outro lado soou, eu imediatamente fiquei tenso novamente. Caí em estado de alerta. Você me procurou. O que é? Eu preciso do seu álibi. Eu resmunguei. Estou na escola. Estava prestes a sair. Você encontrou outro caso de assassinato e incineração? Vai ser colocado em mim. Zhou Yang morreu. E sua mãe morreu junto em um beco. O quê? Fiquei pasmo. Agora você sabe. Por que eu desconfio de você, certo? Afinal de contas, você acabou de matar o pai dele. Vocês, chineses, adoram eliminar o problema pela raiz. Portanto, eu deduzo que você, para eliminar problemas futuros, também matou ele e a mãe dele. Então você realmente me julgou errado. Eu não sou burro. Zhou Yig é um estudante. Matou Zhou Yang. E também se meteu em problemas. Embora o caso não tenha relação com você, ainda assim, precisamos da sua colaboração, polícia. Porque a natureza deste caso é particularmente grave. Necessita de uma investigação cuidadosa. Eu preciso entrar em contato com todos os envolvidos para entender a situação. Não foram apenas duas pessoas comuns que morreram? Qual é a gravidade disso? Não foram apenas eles. A policial que enviei secretamente para proteger Zhou Yang e sua mãe também foi assassinada.